Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E hoje, meus caros e minhas caras, eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Adriano Garcia Chiarello. Ele que é graduado em zootecnia pela Unesp, mestre em ecologia pela Unicamp e doutor na área de ecologia pela Universidade de Cambridge. Desde 2011, integra o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, onde coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação, o LAEC. Ele é credenciado como orientador pleno nos programas Biologia Comparada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, e Ecologia Aplicada na Exalc, também USP. Lá em Piracicaba, grande abraço aí pra galera de Pir. E como colaborador no programa Ecologia e Biodiversidade da Unesp Rio Claro, onde eu fiz doutorado. Grande abraço aí pra galera de Rio Claro. Sua linha de pesquisa de maior interesse é a ecologia aplicada à conservação, particularmente envolvendo espécies de mamíferos neotropicais, que é o único grupo que importa. Ironia! Esse comentário é uma ironia. Linha de pesquisa esta, na qual o Adriano é internacionalmente conhecido, meus caros e minhas caras. Ele integra o grupo de especialistas da IUCN, o Specialist Group dos tamanduás, preguiças e tatus. Ele foi professor no programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados e no curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, em Belo Horizonte, entre 2001 e 2011, e desde 2006 ele é bolsista de produtividade do CNPq. Até o momento, ou seja, no mês de julho de 2022, o Adriano é autor ou colaborador de 103 artigos científicos em revistas científicas e 15 capítulos de livros. O Adriano já orientou 19 TCCs, 25 dissertações de mestrado, inclusive a deste que vos fala, que foi a 13ª. E 9 teses de doutorado, fora as que estão em andamento, além de supervisões de pós-doutorado, monografias e iniciação científica. Galera, foi uma honra e um privilégio poder trocar essa ideia com o Adriano, que teve, sem dúvida alguma, uma grande influência na minha vida pessoal e profissional. Em 2006, eu tinha acabado de voltar de uma especialização em manejo de espécies ameaçadas na Inglaterra, e eu senti que era hora de pensar no mestrado, né? Eu já estava com 4 anos de formado, trabalhando. Eu já havia trabalhado indiretamente com o Adriano na graduação e nessa época, né, lá por 2006 por aí, eu estava em um momento muito estranho da minha vida, como declarou o maravilhoso personagem de Edward Norton ao som de Pixies no clássico Fight Club. Você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida. Bom, eu precisava de um pouco mais de estrutura e organização do que eu percebia nos meus projetos de pesquisa na época e também nos projetos de colegas, projetos que eu estava envolvido. E se tem alguém que é organizado, focado e metódico, esse alguém se chama Adriano Chiarello. E hoje, meus caros e minhas caras, eu tenho com muita clareza que, sem dúvida, essas características combinadas com um profundo conhecimento de história natural e compromisso com a ciência foi um ponto de guinada na minha formação profissional e pessoal. E de fato, essa história não se restringe a mim, né? Ao longo do episódio, ao invés das nossas vírgulas sonoras, vocês vão ouvir relatos de ex-orientados e ex-orientadas do Adriano e entender que essa influência positiva e marcante que ele exerce, ela não é a exceção, ela é a regra. Segura aí mais um pouquinho para os nossos jabás. Seguimos!
Pessoal, lembre-se lá das nossas redes sociais, o Desabraçando Árvores Podcast, no Facebook, no Instagram e no Twitter, o @Desabrace. E nós temos 3 podcasts, né? Nós temos aí o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse? O Que Bicho é Esse, Crianças? E como são podcasts, sigam lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve lá no Spotify, não se esqueça de clicar e dar 5 estrelinhas para o nosso projeto. Pessoal, lembrando que este é um projeto independente que é produzido, pautado, pensado e colocado em prática por mim e pela Miriam Perilli e editado aí pelo nosso maravilhoso Senhorá. Isso tem um custo. Para continuar com esse projeto aqui, a gente depende desta campanha, né? E de uma galera super comprometida que realmente acredita e apoia este projeto. Então, se você aí se sente compelido, se você se sente compelida, se você acredita no que a gente está fazendo aqui, considere, a partir de R$1, apoiar este projeto. Entra lá no apoia.se/Desabrace ou com doações pontuais no @Desabrace no PicPay e junte-se aí ao nosso grupo exclusivo de apoiadores e apoiadoras. Vocês têm acesso aos bastidores do podcast, acesso aos episódios antes do lançamento, quando é possível. Vocês têm aí interação direta com a gente tá sempre trocando ideia, um grupo super bacana, super seleto, que tem muito respeito lá, um grupo muito legal. Juntem-se aí aos apoiadores e apoiadoras lá no nosso grupinho de WhatsApp. Considerem aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1. E outra forma também é lá na nossa lojinha, que é a loja.desabrace.com.br, onde você acha vários cacarecos e coisinhas da nossa grife. Moçada, e não deixem de enviar os seus feedbacks, as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Se você tem aí algo a comentar sobre este episódio ou episódios passados, mandem aí o seu e-mail, a sua pedrada no primeirapedra@desabrace.com.br. Tudo que eu falei está com link no post. E antes de seguir para o episódio, eu só gostaria de mais um adendo, meus caros e minhas caras. Por alguma razão que eu e o nosso maravilhoso editor, o Senhorá, passamos um bom tempo tentando entender, o áudio do Adriano tá um pouco ruim, apesar de durante a gravação eu não ter percebido. Mas o nosso cérebro é super versátil e depois de 2 ou 3 minutos aí vocês vão se acostumar. Não deixem de ouvir, só não deixem de ouvir porque obviamente está sensacional. Seguimos! That was fun. Let's do it again. Adriano Chiarello, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, My Lead. Olá, Fernando. Olá, ouvintes. É um prazer para mim, um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha jornada. Sensacional, Chiarello. Que honra e privilégio, meu caro. Inclusive, eu falo meu caro por sua causa, né? Até hoje. Uns 15 anos depois. É bom. Eu tive o privilégio de tê-lo como aluno. Olha aí. Ô, Adriano, vamos lá. Você é paulista, né, Adriano? De onde que você é? Eu sou de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Oeste paulista? Sim, não, é Nordeste paulista. Olha aí. Nordeste. É a região de onde sai 1/3 do açúcar e do álcool do Brasil. Olha aí. Sempre foi assim, Adriano, ou é recente? Dos últimos 30 anos, né? Ribeirão Preto era, 100 anos atrás, a capital do café, né? Uhum. Terra roxa, né? Terra de qualidade, terra de peroba, jacarandá, jatobás, madeira de lei. Tem uma influência grande de Cerrado aí, né, Adriano? De acordo com o IBGE, nós estamos numa zona de tensão ecológica, né? Se você pegar ali, a Ribeirão Preto está onde entra o Cerradinho, vem em Minas, Triângulo Mineiro, ele entra em São Paulo, ali no meio, né? Extremo norte, dali ele vai um pouco para o oeste, e aqui então a gente tem... É interessante, você tem a mudança drástica do Cerrado para o Mata Atlântica em função do tipo de solo mesmo, né? Onde o solo é mais arenoso, você tem o Cerrado, onde o solo é mais argiloso, você tem a Mata Atlântica semidecidual, né? E árido, né? É seco demais para o meu gosto. Seco. Aqui é constante, na faixa de 20% ou menos de umidade relativa do ar. Nossa. A partir de agora, né? Julho, agosto, setembro, nossa senhora, é o pior momento do ano em questão climática. É poeira,
secura e calor a partir de agosto, setembro, né? Aquele calor seco. É um clima deserto. E, Adriano, como que foi? Você era bastante urbano aí, crescendo nessa região? Você frequentava áreas naturais aí? Eu sou neto de fazendeiro, né? Meu avô materno, Altino Cândido Garcia, era fazendeiro na região de Cajuru, Altinópolis, aqui já indo para Minas, né? Na minha infância, até os 7, 10 anos, eu tive a oportunidade de passar as férias, passava meses nas fazendas do meu avô, na região de Cajuru. Então, eu trago essa proximidade com o ambiente rural desde a infância. E também até os 13, 14 anos eu vivi numa casa antiga, com quintal de árvores, onde eu criava bichos, criava galinha, criava codorna, criava coelho, periquito, sabiá, né? Então, mesmo morando na cidade, eu sempre tive ali o meu zoológico particular, vamos dizer assim, né? Vivia trepado em árvores, vivia pegando passarinho. Fui uma criança típica da década de 60, década de 70, né? Estilingue pendurado no pescoço, caçando calango, fazendo armadilha, fazendo, né? Na adolescência cheguei a fazer aquelas espingardas de carregar pela boca, né? Então, assim, eu gostava de toda oportunidade. Eu estava na roça, eu estava andando aí na região aqui periurbana de Ribeirão Preto, de bicicleta, explorando o que existia ainda de cerradinho aqui na região, né? Olha, sempre tive muita proximidade com o ambiente rural, muita aproximação, né? Você fazia aquelas arapucas assim, com aquela... junco? O que era aquela... um negócio macio? Era com bambu, né? Bambu. Você pega a taquara, você corta a taquara em ripas, né? E aí você faz a arapuca, né? Para pegar bambu, né? Pomba, pescado com milho. E fazia aquelas armadilhas de laço também, mas sempre com pouco sucesso, né? Era mais na tentativa de... mais pela bagunça, né? E depois as pingadinhas de chumbo e o estilingue, assim que eu comecei a ficar um pouquinho mais crescidinho, né? 13, 14 anos, eu me lembro, eu me surpreendia com a minha reação. Às vezes eu tirava uma pedra no passarinho, o passarinho não morria, e aí eu queria ver o bicho de perto, né? E quando eu sentia que ele estava na agonia, aí eu vivi um sentimento de remorso terrível pelo que eu tinha feito, né? Então eu fui percebendo que essa questão de ir atrás dos bichos era mais a curiosidade de ter o bicho de perto, né? E menos o ato de matar em si. Eu sentia ali... eu me lembro inclusive uma cena, uma vez eu tirei um iambu, desses iambunzinhos comuns aqui de Pictoreiros tatalpa ou parvirose, um dos dois, e o bichinho não morreu, ele ficou em agonia. E aquilo, eu estava com a espingardinha de chumbo, eu devia ter 12, 13 anos, e quando eu vi aquilo, eu peguei a espingardinha e joguei no chão. Sentindo um remorso terrível. Então, essa coisa, né? A gente tem essa proximidade com os bichos, e na verdade era a questão de entender um pouco mais eles, né? Só para contextualizar também para quem tá ouvindo aí, né, cara, porque já viu, né, internet é aquele negócio. Várias pessoas que passaram por aqui, Cláudio Pádua, Peter Crouch, né, isso era uma questão de época, né, gente? Isso é super comum, questão cultural e tal. E era realmente essa questão de se relacionar com a natureza, era uma forma de se relacionar com a natureza, né? Sim, exato. Exato, essa civilização de hoje tem uma certa dificuldade de ver o caçador como um sujeito próximo da natureza. Né? A gente tem que ver, a gente tem que separar as coisas. Primeiro, a questão cultural de época, né? A minha geração, que nasceu na década de 60, se vendia espingarda, se vendia munição, a caça foi proibida, né, no final da década de 60, sim, né? Mas ela continuou tradicionalmente, né? Então a gente cresceu fazendo isso. Então essa é uma questão, a cultural, fazia parte do nosso contexto. O estilingue pendurado no pescoço era o comum de uma criança que foi criança na década de 60, década de 70 e até um pouco mais. E ainda é hoje, se você se afasta dessas cidades um pouco menores, né? Caçar passarinho, né? E aí também tem essa coisa de essas pessoas que tiveram essa chance de... Porque o ato de você procurar um passarinho, procurar um bicho selvagem, é, na verdade, uma curiosidade com a coisa natural. Essas pessoas, elas são muito mais facilmente transformadas em parceiros do ambiente do que as pessoas que não tiveram esse contato com a realidade. Tanto é que há muitos conservacionistas que foram caçadores. Sim. Que foram caçadores, né? Inclusive luminares aí da conservação norte-americana, né? A gente tem exemplos aí de pessoas que eram caçadores e que no final da vida adulta em diante, por ter esse conhecimento, essa aproximação com o ambiente natural, eles, mais do que ninguém,
conseguem ver o valor disso. Claro que aí a gente separa aqueles que queriam a preservação ou aqueles que queriam a continuidade do uso do recurso, né? Então, aquela primeira divisão entre os conservacionistas e os preservacionistas. Então, de qualquer forma, essas pessoas que tiveram contato, tanto com pesca como com caça, elas são parceiras, são chamadas para a causa ambientalista do que as pessoas que tiveram menos contato. Inclusive algumas, né, que hoje a gente cria uma mística, né, ao redor de algumas questões, por exemplo, acho que a Estação Ecológica de Caetetus aqui, e a própria RPPN Feliciano Miguel Abdala, aí vocês vão me desculpar, mas eu vou falar, mas eram reservas de caça, né? Dos proprietários rurais, eles mantinham áreas de floresta para caçar e depois viraram, né, unidades de conservação, porque muitas vezes foram essas ilhas, né, que foram sobrando, e aí hoje se cria uma mística, nossa, porque ele tinha uma grande consciência ambiental e queria preservar. Não, ele simplesmente era uma reserva que ele ia caçar no fim de semana. Exato. Veja, conservação tem diversas linhas de atuação. Não conceber que você tenha uma área para poder preservar um recurso natural, seja ele madeira, seja ele carne de caça, é bloquear uma das estratégias possíveis, né? A gente tem que pensar plural, né? O mundo é muito grande, o mundo é muito diverso, tem situações onde isso, se feito com critério, com ciência, ela gera dividendos para a conservação. Então, assim, não que essa seja, vamos dizer assim, a única maneira, a maneira mais importante, mas é uma alternativa. E eu não estou defendendo a caça para o Brasil. Nós estamos falando, né, aqui do ponto de vista assim, científico, né? Em países... Sim, abrangente. Em países onde você tem a cultura da caça já estabelecida há longas décadas ou séculos, né? Você tem esses caçadores esportivos, na grande maioria, gerando recursos, gerando dividendos para a preservação daqueles ambientes naturais. Haja vista o javali na Europa, né, e outras espécies de veados que estão lá sendo caçados há séculos e as populações não estão em declínio, né? Nossa, Adriano, e tudo isso para explicar uma questão cultural que você andava com estilingue quando era criança. Mas é importante, né? Tem que explicar. Porque, veja, nós estamos num momento de debate da questão da caça no Brasil, né? Existe aí propostas de lei para mudança do Código, né, de caça, aprovar a caça. A gente tem aí a aprovação da caça para espécies invasoras já, né, numa resolução normativa do próprio ICMBio ou do IBAMA, acho que é do IBAMA, né, de 2012, 2013. Não sei dizer. É uma resolução normativa que permite a caça do javali. E com isso, e esses últimos 4 anos de governo absolutamente anacrônico, a gente está vendo aí um ressurgimento dessa vontade, vamos dizer assim, entre aspas, popular, de implementar a caça no Brasil. Acho que nem é o momento da gente entrar nessa discussão aqui, mas a gente percebe que está tendo um movimento de tentar incorporar, de trazer para o Brasil essa visão de caça regulada, mas isso eu acho que podia ser foco de um outro desabraçando, né? Porque é uma discussão não é um tema simples, é um tema complexo, e o Brasil é um país diverso, bem diferente do que a Europa, do que os Estados Unidos, quando se pensa nesse tipo de trazer essa cultura da caça para cá. Verdade. Meu nome é Ana Maria Pascoal, ou vulgo Muzenza, já que por muitos anos o Adriano achou que esse era o meu sobrenome. Atualmente sou sócia fundadora do Instituto de Pesquisa Serra de Cal. Bom, a minha vivência com o Adriano começou ainda na minha graduação, quando ele lecionava Biologia da Conservação para a PUC Minas Betim. E a partir de então eu tive a honra de trabalhar com ele por mais de 10 anos durante meu mestrado e meu doutorado, quando nós investigamos o impacto do cão doméstico sobre a fauna silvestre. Falar do Adriano é sempre uma honra, porque ele abriu as portas do laboratório para mim, e não só isso, ele também compartilhou muito do seu conhecimento, da sua vivência, né, da sua expertise. Sempre foi um exemplo de ética, de profissionalismo, e também como pessoa, uma pessoa fenomenal. E tem uma frase que eu acho que cai bem, ela diz que aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam só. Elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E o Adriano, ele deixou muito, eu tenho muito do Adriano comigo, né, tanto profissional quanto pessoal, e me orgulho muito disso. E espero que a nossa parceria se perpetue aí por muitos anos ainda.
E Adriano, como que você vai pra zootecnia? Então, eu acho que essa proximidade com bicho, eu criei muito bicho quando criança e frequentava fazenda, então via lá, né? Meu avô criava boi, criava porco, e eu me senti tentado a ir buscar uma faculdade nessa área de criação animal. Né? Tinha muita proximidade com o zoo fazenda. Tanto é que eu nem pensei em biologia quando eu elenquei as minhas alternativas, né? Quando eu comecei a prestar vestibular, eu pensava em engenharia agronômica e zootecnia, essas duas áreas voltadas, né? Ou a fitotecnia ou a zootecnia, né? E acabei entrando em zootecnia e acabei fazendo o curso. Mas eu me lembro, logo do primeiro para o segundo ano, Fernando, que aí é que eu caiu a ficha, né? Caiu a ficha de que, de fato, tinha muito bicho ali, tinha a criação do bicho, mas é a criação do bicho para a produção de carne, né? A produção comercial. E não era isso que eu queria, né? Eu não queria ganhar dinheiro, assim, claro, né? A gente quer ter uma profissão na vida, mas eu me via, assim, interessante isso, né? Nas aulas práticas de algumas disciplinas, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, suinocultura, a gente visitava as propriedades exemplares, né? E eu me via olhando para o horizonte da fazenda e conversando com os peões da fazenda sobre, bom, aqui tem macaco, aquela matinha lá no fundo, aqui tem aquela matinha, enquanto o funcionário, ou às vezes o proprietário estava explicando sobre a sua criação, e eu estava mais preocupado, estava mais interessado, e eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? A turma toda atrapalhando, eu estou querendo para o lado natural. Então, do primeiro para o segundo ano, eu já percebi que aquele curso ali satisfazia algumas coisas que eu queria, algumas metas, mas me deixava frustrado em outras. E aí eu me vi num dilema, né? Pensei em abandonar o curso, mas meus pais, nós somos uma família de 5 irmãos, meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa. Naquela época, os meus irmãos todos estavam, as duas irmãs mais novas estavam fazendo cursinhos e os dois mais velhos estavam já na faculdade. Meu pai era o único que provia recursos em casa. Eu não tive a capacidade nem a convicção de abandonar o curso e me dar o luxo de entrar numa nova faculdade. Eu tomei uma decisão bastante pragmática de concluir o mais rapidamente possível o curso para ter um diploma e, uma vez formado, tentar ir fazer uma ponte com o ambiente natural depois de formado. E foi isso que eu fiz. Acabei concluí bem o curso, acabei sendo agraciado por um prêmio a melhor TCC do curso acabou sendo meu. Olha aí. O que foi o seu TCC, Adriano? Fazer mérito todo do meu orientador, Vanildo Favoreto, que trabalhava com terras de cultura, né, forragens, né? Eu me interessei por isso. O meu TCC foi ganho de peso de boi em 3 tipos de pastagem. Olha aí. Capim colonial, capim colonial nitrogenado, onde você adubava com hidrogênio, e um capim colonial consorciado por soja. Ou seja, a ideia era fazer ganho de peso de bovino ao longo de um ano, em 3 tipos de tratamento, onde você colocava um controle, que era o capim sem nada, e aí 2 tratamentos, que era o capim adubado e o capim consorciado com soja. E acabou que esse capim com nitrogênio e o capim com soja tiveram um desempenho melhor, e aí, obviamente, a conclusão é de que, poxa, é melhor então se consorciar o capim com a soja, porque é mais natural, né? Você tem ali a leguminosa fixando o nitrogênio, né? Dando mais proteína para o animal, ele ganha mais peso. Então esse foi o meu TCC. Mas que beleza, hein? Você ter tratamento, controle, tudo certinho, né? Aí a gente vai trabalhar com fragmento, cada um num tamanho, cada um com uma história, não tem controle nenhum. Mas você sabe, esse professor, ele era muito rigoroso, muito rigoroso. Até que ele era odiado na minha turma. Eu, obviamente, ali, né, a ovelha negra, acabei fazendo TCC, porque eu achei ele muito organizado. Era uma pessoa muito organizada. E, obviamente, como eu falei, esse mérito todo é dele, o experimento era dele. Eu simplesmente fui um coletor de dados, né? E eu acabei depois ter a parte de redação, mas ele me ajudou muito. E eu, depois que entrei no mestrado, anos depois, eu fui a Jabuticabal, bati na sala dele, fui agradecê-lo pelo treinamento que ele me deu. Essa questão de visão, né? O que é um experimento, o que é um desenho amostral, o que é, né? A estatística era super simples, uma análise de variância, mas me iniciou verdadeiramente na ciência. Foi uma iniciação científica e eu me senti na obrigação de retornar a ele e falar, olha, muito obrigado. Apesar de ser outra área, eu fui introduzido à iniciação científica, né? Achei isso muito valioso. Sensacional. Mas depois disso, Fernando, né, eu acabei concluindo a zootecnia e tentei rapidamente fazer alguns estágios nessa área, como eu falei, meio de campo, ainda como zootecnista, na área
trazendo um pouco mais de ambiente natural, de outras questões mais biológicas. Fiz um estágio curto no Instituto de Pesca em São Paulo, mas não durou 15 dias, eu logo era com camarão, era com invertebrados, e tinha lá uma pesquisadora que fazia coletas na Jureia, eu me interessei, falei, opa, Jureia, né, ambiente natural, mas aí a questão acabava sendo em criação, quanto mais camarão por metro quadrado melhor, falei, quer saber? Não. Aí eu fui bater, sabe onde? Fui bater na porta do Aldemar Coimbra Filho. Olha aí, legendário. Sim, porque, olha, dessa transição do primeiro para o segundo ano, eu, obviamente, já estava lendo Ciência Hoje. Na nossa época, a revista Ciência Hoje era uma das melhores opções, se não a melhor, ou talvez única opção de divulgação científica. Eu me lembro, era a época do projeto Mico-Leão Dourado, que estava se soltando o Mico-Leão, começaram a vir os micos para o Brasil, nós estamos falando de 83, 84, né? Os micos estavam vindo de Washington para o Brasil, onde? Lá no Centro de Biotecnologia do Rio de Janeiro, a partir do Alcides Piscinati e Ademar Coimbra Filho. Eu já estava sabendo que já tinha pessoas trabalhando com matas no Brasil, e eu fui bater lá na FEAMA, no Rio de Janeiro, peguei o ônibus, Itapemirim. Nossa! Fui lá. Fez caminho contrário pelo Itapemirim. Exatamente. Fui lá no Rio de Janeiro, acho que na Alta Boa Vista, né? Não, na Alta Boa Vista, é outro bairro, mas pode agora, conheço muito mal o Rio de Janeiro. Bom, mas o Aldemar Coimbra Filho me atendeu no almoço, comendo sanduíche, e eu conversando com ele, pedindo estágio, ele viu minha história, e falou, olha, se quiser você pode fazer um estágio lá, né, no nosso Centro de Hematologia, as portas estão abertas, mas infelizmente eu não tenho recurso nenhum para te ajudar. Não teve bolsa, não teve nada, e eu, né, uma mão na frente e outra atrás, meu pai não tinha recurso para me manter, eu infelizmente tive que voltar para trás, né, tendo tido essa oportunidade de estagiar com o Ademar Coimbra Filho. Aí voltei para Ribeirão Preto e comecei, então, aí foi que eu tentei entrar na pós-graduação, né, em programas de ecologia pela primeira vez. Ô, Adriano, eu acho que vale também um adendo aqui. Pra quem tá ouvindo aí, galera, vocês entenderam o que aconteceu aqui, ó? Pegou um ônibus de Ribeirão Preto para o Rio de Janeiro. Eu tô falando de quantas horas, Adriano? Bom, São Paulo são 5 horas. Né? De São Paulo por Rio umas 6, 7 horas. Olha aí, né? Olha aí. Na época que, né, São Paulo não era esse tapete de asfalto bacana que a gente tem hoje, né? Não. Pra bater lá no Rio de Janeiro para pedir estágio. Para pedir um estágio, exatamente. Para pedir um estágio, porque a galera fica incomodada, porque manda uma mensagem no Instagram falando, pô, eu quero fazer estágio com você. Eu falei, cara, tipo... Isso tudo feito por um contato, não era e-mail, não tinha e-mail na época, era carta. Eu tinha mandado uma carta para o Ademar Coimbra Filho e falou, pode vir aqui que a gente conversa. É outra geração, mas, vamos, assim, tem que pôr um esforcinho aí, escrever uma mensagem. Pelo menos você vai mandar um e-mail, manda um e-mail bonitinho, né, pensado e tal. Não precisa pegar o ônibus da Itapemirim, mas, né, vamos fazer uma forcinha aí, né, galera? Né? Mas eu estava focado com isso, né, eu estava encantado. Eu me lembro até hoje da capa da Ciência Hoje, tinha lá estampado aquele símbolo do Mico-Leão Dourado. Lindo, eu era apaixonado por aquilo. Ele pintava camisetas com essas espécies, o Crax Plumembach, o papagaio do peito roxo, eu sabia o macuco, animais ameaçados de extinção, eu já sabia todos. Eu tinha painéis, pôsteres no meu quarto para dar ou seja, eu já era meio que um apaixonado por natureza, né? Você não chegou a colecionar chocolate surpresa, não, né? Não cheguei. Mas eu era fã dessas coisas. Então, Fernando, eu decidi que eu tinha que tentar a pós-graduação na área de ecologia. E foi quando eu tentei pela primeira vez na UFMG, acho que foi a primeira turma do programa de mestrado da UFMG, da Conservação em Manejo de Vida Silvestre, e também tentei na Unicamp, mas não consegui. Né, o meu curso de zootecnia, ele é muito fraco, era naquela época, acho que ainda hoje é, em ecologia, em botânica, em evolução a gente não tinha. Então eu percebi ao fazer esses 2 exames que eu precisava fazer uma base sólida em biologia, né, core, disciplinas básicas de biologia, evolução sistemática, botânica e ecologia. E eu fiquei 1 ano estudando em casa, e eu consegui, eu vim aqui, né, na USP, e na época tinha o professor Mário De Vivo. Olha aí. Mário De Vivo estava aqui, né, no departamento de biologia, era docente. Depois, alguns anos depois, ele foi para São Paulo e foi curador da coleção de zoologia lá, de massologia do Museu da USP. Hoje o Mário está aposentado, mas foi uma pessoa excelente. Abriu as portas do seu laboratório, falou, Adriano, venha,
E eu me lembro, Fernando, outra coisa, né? Quando ele me aceitou como estagiário, o Mário tinha uma coleção, uma biblioteca muito, muito boa, muito rica. Em evolução, em zoologia. E eu vi os livros do Mayer, Dobzhansky, Homer. Eu fiquei apaixonado. Eu falei assim, falei tudo aí. Eu consegui um cartãozinho para acessar a biblioteca, porque eu não era aluno, né, da USP, mas ele conseguiu uma carteirinha de biblioteca. Eu sentei a bunda, né, com perdão da palavra, das cadeiras da biblioteca, do laboratório dele, e eu fiz um ano, basicamente, de leituras em cima dessa parte conceitual que me faltava. E foi mesmo. Eu fiz um curso, basicamente, de maneira autodidata de biologia. Na segunda tentativa, aí sim. Na segunda tentativa, eu entrei nos 2 programas. Eu passei na Unicamp e eu passei na UFMG. E aí eu tive, então, esse dilema, né? Entrei um segundo dilema. Onde que eu vou fazer? Então, foi uma decisão muito difícil, porque a gente estava... A Unicamp era um programa muito mais estruturado, né? Já tinha vários anos, já era bem conceituado, lá, né? A ecologia evolutiva, né? Foi basicamente a criação do Rudolf Benson, né? Kit Brown, Ivan Sazima, tinha gente de grosso calibre lá, um curso muito bem estruturado. Tinha a Unicamp tem aquele curso que os alunos ficavam 30 dias em Manaus, depois ficaram, né? O curso de campo foi transferido para Linhares. E a outra alternativa era o UFMG, e era o segundo ano do UFMG. Na UFMG era um curso novo, porém eu tinha a opção de fazer com o Islands como orientador. Então foi uma decisão muito difícil, né? Eu acabei de novo, sou muito pragmático, falei, bom, eu não sou biólogo, eu preciso de um curso bom, estruturado, e eu acabei optando de ficar na Unicamp. Porque eu achei uma percepção minha, que na Unicamp eu poderia ter uma formação mais sólida em ecologia, e eu acabei fazendo lá, sob a orientação do Cori Teixeira de Carvalho. Acho que quase ninguém conhece, mas foi um massozoólogo, está vivo ainda, Cori. Acho que está vivo ainda, funcionário do Instituto Florestal de São Paulo, mas já estava, vamos dizer assim, meio acomodado na carreira, né? Me recebeu, me inventou, né? Tivemos uma boa conversa, pessoa muito, muito agradável. Cori Teixeira de Carvalho foi da mesma safra do Manzolini, né? Paulo Manzolini. Os dois foram ali, na década de 60, foram bastante influentes na massozoologia brasileira. E acabei fazendo o programa de mestrado na Unicamp. Aí eu acabei, vamos dizer assim, deslanchando, né? Você fez o mestrado com bugio, né, Adriano? Sim, eu acabei fazendo um trabalho clássico de primatologia, na verdade com um grupo social de Aloata, na época Aloata Fusca, hoje Aloata Guariba Clemicans, né, o bugio ruivo da Mata Atlântica, ali na reserva de Santa Genebra, que é aquela reserva, hoje é uma, se não me engano, acho que é uma ARIE ou uma RPPE, na época era a reserva de Santa Genebra, 250 hectares, coladinho no Unicamp. Era bastante prático para vários alunos do Unicamp faziam os seus projetos ali, né? Mas você fez aquele grid de 50 por 50, com carta topográfica, aquela coisa... Não cheguei a fazer o grid de trilhas, mas eu, usando bússola e trena, eu localizava bússola e trena, porque não tinha GPS, eu localizava, o que eu fazia? Eu falei, trabalho clássico de primatologia, que um ano seguindo esse grupo de bugios, pelo menos 5 dias por mês, completos, né? Então eu chegava no dia anterior da mata, no finalzinho do dia, para localizar onde estava o grupo, marcava a árvore, e aí no dia seguinte, também chegava na mata antes do nascer do sol, porque o bicho, né, o grupo ainda estava na mesma árvore dormindo, e ia seguir ele durante 10, 12 horas até o final do dia, marcando as árvores que ele passava, as árvores que comia, as árvores que eram usadas para dormir, e as interações sociais, as localizações. Então, eu falo muito para os alunos, foi um ano de campo, Fernando, e esse um ano de campo, eu consegui publicar 6 artigos científicos. Olha aí. 6 artigos científicos. Basicamente de dieta, um artigo de dieta, um artigo de atividade, um artigo de área de vida, um artigo de vocalização e um artigo de conservação. Cobri esses vários aspectos. Então foi um excelente treino para mim. E tudo no caderninho de campo, né, Adriano? Tomando nota, tudo certinho. Tudo no caderninho de campo. Olha, eu tenho aqui a minha esposa, na época era a minha namorada, a Silvia, era aluna da Unicamp, e ela reclamava, porque eu chegava do campo, um dia de campo, com as cadeiras tudo anotado em caderneta, e eu tinha que passar, um dia de campo era basicamente 2 noites ou mais para passar aquilo para um diário, para organizar aquela informação. Né? Como eu falei, tinha informação de dieta, tinha informação de deslocamento, tinha informação de área de vida, tinha informação de vocalização,
tudo isso. Aí se tomava muito tempo, eu falava, poxa, você fica aí nessas seus diários, mas era uma questão de organização, né? Depois o trabalho seguinte, que era passar por uma planilha, né, para então fazer as análises. Olha aí, 6 artigos durante o mestrado, Adriano? O mestrado gerou 6 artigos, mas eu publiquei esses artigos nos 3 anos seguintes, né? Eu fiz mestrado 90, 91, 92. O mestrado eram 3 anos, né? De 93 até 94, 95, 96, na verdade, eu publiquei esses artigos. Em parte porque eu estava absolutamente apaixonado. Olha aí. E também eu precisava, vamos dizer assim, ter currículo para tentar fazer um doutorado fora, que eu tinha na época também, porque eu também já estava circulando primatologia na época, né? Então eu conhecia pelos trabalhos, Catherine Milton, Karen Strayer, estava trabalhando já com os Muriqui, já era uma pessoa com nome, né? Karen Strayer começou em 86, né? 86, 87 em Caratinga, então ela já tinha um nome. Carolyn Crockett, Sarah Blaffer, várias pessoas primatólogas, já tinha trocado correspondência com eles, buscando alternativa de fazer o meu doutorado fora, nos Estados Unidos ou na Europa. A primatologia foi a grande porta nessa época, né, Adriano? Foi a grande porta, sim. Eu era realmente, eu acho que é muito legal, né? Porque primata é um bicho bonito, é um bicho fácil. Eu peguei um bicho fácil de trabalhar, né? Ainda hoje, né? Bugio, para quem está fazendo o início de carreira, né? Trabalhar com bugio é muito legal, né? Porque o bicho não anda muito, 400, 500 metros por dia, o grupo coeso está sempre junto, né? É meio paradão. Então, assim, você aprende muito, né? Sim, sim. Olá, aqui é Rodrigo Lima Massara. Atualmente sou residente pós-doutoral aqui na UFMG. É com muito orgulho e gratidão que eu venho hoje falar um pouquinho do Adriano. Fui aluno dele ainda lá na graduação, quando eu pedi estágio na biologia, ele ainda na PUC Minas. Depois tive a honra de tê-lo como orientador no mestrado e doutorado. E hoje, muitos casos bons para contar, lembranças boas, né? Carros atolados em campo, que são os perrengues, mas também cerveja gelada para tirar aquela poeira da garganta e já planejar os próximos passos do campo. Muito obrigado, né, ao Adriano e muita honra de tê-lo tido como professor e orientador e hoje amigo. E por continuar compartilhando o conhecimento, a seriedade, a ética e a paixão que ele tem pela biologia. E que nossas parcerias perdurem por muitos anos ainda. Forte abraço ao Adriano e muito obrigado a ele por tudo. E aí, como que você começou essa articulação para ir para fora, Adriano? Então, eu queria abrir horizontes, eu queria ter uma experiência no exterior, e eu queria aprofundar nessa área. Tanto é que esses contatos todos, inicialmente, foram com primatólogos que eu citei. E acabei tendo uma resposta positiva de alguns deles, e eu tentei... Aí a gente faz aquela inscrição, né, na época, faz uma inscrição que passa pela universidade. E eu acabei sendo aceito pelo David Chivers. O David Chivers gostou da minha proposta. O David Chivers tinha lá o Wildlife Research Group, um grupo de pesquisa em vida silvestre dentro do departamento de anatomia da Universidade de Cambridge. Já era uma pessoa agregadora. No laboratório do David Chivers já tinham passado mais que ninguém mais do que José Márcio Aires, Carlos Pérez, Cecília Queruf, Wilson Speronello, Mauro Galetti, uma galera, né? Então já era uma referência, porque o David Chivers tinha poucos trabalhos no Brasil, tinha adaptado Márcio Soares e o Carlos Pérez. E se não me engano, Cecília Torres de Assunção também esteve lá. Pouca gente conhece Cecília Torres de Assunção, infelizmente ela fez um doutorado com o macaco prego, mas depois ela morreu, né? No começo, logo depois do doutorado, e infelizmente uma perda muito grande. Os trabalhos do David Chivers eram na Índia, ele era um aficionado por gibões, os gibbons. Então, ele era um hub, né? E ele acabou me aceitando, e aí eu fiz a inscrição formal na universidade. Isso por carta, Adriano? Tudo por carta. Tudo por carta. Tudo por carta, tudo armazenado. Tem uma caixa de cartas aqui. Sim, a gente escrevia muito. Eu acho que foi uma perda, né, a gente perder essa coisa, porque você colocar as coisas numa carta é um ato de síntese, né, de organizar o pensamento, de saber o que vai falar, de em poucas linhas você dizer o que você quer, né? Tem uma magia ali, né? E tem um romantismo, uma coisa legal de escrever uma carta, né? Você vê a assinatura do cara, você vê, né? Porque tem a questão do tempo também, né? Você mandava a carta pra Inglaterra, né? Tipo... 15 dias pra chegar, 15 dias pra ele ler, mais 15 dias. Cara, era mês, 45 dias pra você ter o retorno. E era muito legal, né? Aquela ansiedade de receber uma carta, aquele selinho da Europa, né? Fala, puxa vida, aí tava lá. E aí eu tentei também, pra ir pra Cambridge, eu precisava de uma bolsa, né?
E aí eu me candidatei, na época nós tínhamos um CNPq fortíssimo, um programa bem consistente, bolsa de doutorado plena no exterior. E eu acabei concorrendo a essa bolsa e acabei conseguindo. Eu já tinha tido a aprovação do David Chivers e a aprovação da universidade, faltava ter aí, né, os meios, porque Cambridge é muito caro, né? Custava na época, eu me lembro, 13 mil libras por ano. Na época, hein? Nós estamos falando de 1993, 13 mil libras por ano cada aluno internacional. Mas, né, eu consegui, lá em Cambridge, eu consegui uma bolsa que diminuiu isso para metade. Então, o CNPq acabou pagando metade disso daí. Aliás, menos da metade. Eu não me lembro de cabeça, mas era uma redução drástica, né? A Overseas Trust Students, que eu consegui lá em Cambridge. E aí, graças a essa bolsa do CNPq, eu pude ter, então, o privilégio de fazer esse doutorado na Universidade de Cambridge. Então, eu fiquei um ano lá, redesenhando a minha proposta de doutorado, e depois eu voltei ao Brasil, fiz o campo aqui, e aí eu retornei a Cambridge para terminar. Foi a sua primeira experiência fora, Adriano? Foi a minha primeira experiência fora. Foi a minha segunda experiência com avião. A primeira experiência com avião foi quando eu fui fazer um outro curso de campo da Unicamp, lá em Tefé, foi uma disciplina, né, de curso de campo da Várzea, também patrocinado pela Unicamp, em que eu fui agraciado também, fui um dos escolhidos para fazer esse curso, fiquei um mês lá em Tefé, foi a minha primeira viagem de avião. E a minha segunda viagem de avião, e a primeira para o exterior, foi quando fui para Cambridge. Então você imagina, um cidadão ribeirão-preterno, um jovem, indo sozinho pela primeira vez para a Inglaterra, chegando lá em setembro, né? Quando começa a ficar frio, o tempo começa a inverter, você foi para a Inglaterra, você conhece. Já não tem sol, né? Então você chega lá no inverno. Então, eu me lembro do desespero que bateu quando o avião pousou em Heathrow, ainda mais em Heathrow, um dos maiores aeroportos do planeta, né? Aquela imensidão de aeroporto, né? Aquele avião pousando, né? E olhando as pessoas loirinhas, eu falei, meu Deus, estão no outro país. Vamos começar uma nova vida. E aí, você foi para Cambridge de trem? Embora tinha trem, eu acabei pegando um ônibus, um coach, né, que de Londres para Cambridge é uma hora e pouco de ônibus. Na época eu já estava em Cambridge, o Mauro Galetti, ele, né, já tinha dado as dicas, os caminhos, ele me recepcionou lá quando eu cheguei, foi muito simpático. E você chegou lá, Cambridge tem o quê, 1.200 anos? A universidade tem 800 anos, né? 800, agora 830, 850. Mas a primeira catedral, acho que é 1.200? Não sei. Olha, é por aí, né? Tem ruínas ali muito mais antigas. Certamente é uma cidade milenar. E aí, você chegou lá a primeira semana. Ah, mas aí já tinha brasileiro, então foi mais fácil. Olha, Fernando, foi difícil, viu? Embora tinha, né? Eu fui muito bem recepcionado no laboratório, né? O David Chivers tinha lá, né? Como eu falei, o Mauro já estava lá, tinha outro companheiro, né? O Antônio Santos Mendes Pontes também estava lá. Brasileiro, inclusive a gente ficou no mesmo college, né? Então, assim, eu tinha, né, minha válvula de escape, os meus amigos, mas eu confesso que os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Nos dias de hoje, posso falar que eu entrei provavelmente em depressão. Eu me lembro chorando muitas vezes à noite, com aquela ansiedade, né? Dificuldade com a cultura, dificuldade com a língua e antecipando todo o universo de dificuldade que eu teria pela frente em bolar um projeto e fazer um doutorado de nível de excelência, né? Os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Relações cortadas, né, Adriano? Porque, assim, as ligações telefônicas eram caríssimas, né? Caríssimas! Você não tinha como ficar ligando. Eu fazia uma ligação por mês para minha família. Uma ligação. E assim, eu me lembro que, né, você ligava e a cada 15 segundos ia indicando que assim, os seus créditos estavam indo embora. Eu não falava mais do que 3 minutos, 4 minutos, uma vez por mês. Eu já tinha e-mails. A Silvia, minha esposa, era aluna da Unicamp, ela tinha que ir para um setor especial da Unicamp, onde ela conseguia acessar o e-mail. Os e-mails já estavam disponíveis nos computadores de cada um. Tinha um setor da Unicamp, Cambridge era um pouco mais avançado, eu conseguia conversar com ela do próprio laboratório, através do aplicativo, eu lembro do @Hermes, né? Hermes, ACUK, era o computador central. Então era uma boa alternativa para a gente socializar com os companheiros que ficaram para fora, mas foi muito difícil. E era intensa a rotina, assim, Adriano? Aula... Eu lembro que, assim, quando eu estava lá, lógico que não foi essa questão tão intensa quanto você, mas a gente não tinha muita pausa nem para almoço, assim. Você podia pegar um sanduíche e tal e voltar para a sala para assistir aula, para fazer as coisas, era tudo muito intenso, assim. Você sabe que tem essa vantagem, né? Essa coisa do clima ruim e do ambiente hostil, tem 2 lados. Tem um lado, né, obviamente, desse lado terrível você ficar num ambiente desse,
você não tem escapatória, mas, por outro lado, quando você não tem escapatória, você mergulha no seu trabalho. Então, é o que você falou. Era de manhã, de tarde, de noite. Era eu o tempo todo buscando me aprimorar, discutir as ideias de trabalho. E eu fui para lá com uma ideia de doutorado e no primeiro mês eu mudei. Eu fui para lá para começar a trabalhar, continuar para o meu trabalho com os folívoros arborícolas, queria fazer alguma coisa mais abrangente, trabalhar com os macacos, não só com bugios, mas com os colobos, etc. Inclusive o David tinha gostado dessa ideia, mas aí eu percebi que com a minha experiência no Espírito Santo, no curso de campo de Linhares, da Unicamp, eu gostei muito da ideia de voltar ao Brasil e trabalhar com a ideia de fragmentos florestais. Na época, estavam começando a sair os primeiros trabalhos lá do Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, do Smithsonian e do INPA, no norte de Manaus, e eu me encantei com aquilo. Eu falei, puxa, não tem nada na Mata Atlântica. Não tem nada na Mata Atlântica sobre fragmentação florestal. Eu acho que é uma oportunidade. Eu tinha conhecido um dos maiores fragmentos da Mata Atlântica, que é a Reserva de Linhares, com 22 mil hectares. Então, eu rapidamente, nesses 3 primeiros meses, eu deixei de olhar para os primatas e passei a olhar para a comunidade. Falei, vou trabalhar com a ideia da fragmentação florestal e o efeito dela na comunidade de mamíferos da Mata Atlântica. Aí, mais uma vez, né, Adriano? Acho que é válido sempre contextualizar. Eu gosto muito de trazer essa questão, carta, telefone, porque é muito importante contextualizar. E assim, na época que você começou a fazer isso, era tudo mato, né? Que fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Ninguém fazia essas coisas. Não existia essas opções. Hoje todo mundo fala fragmentação, efeito da fragmentação e tal, mas era algo que não é igual quando você está fazendo um trabalho. Ninguém nunca fez isso aqui. É porque ninguém nunca colocou uma câmera trap aqui numa terça-feira à tarde e estava chovendo no alto dessa serra. Porque muita gente já fez coisas semelhantes. Nessa época, realmente, ninguém tinha feito nada sobre questão de fragmentação e efeito de fragmentação em Mata Atlântica, literalmente. O Gustavo Fonseca, que você entrevistou aqui, ele tinha publicado um artigo que me chamou a atenção, foi um artigo, se não me engano, de 86 ou 87, do Gustavo Fonseca, onde ele traz a Mata Atlântica. Ele traz poxa, olha aqui, nós temos a Mata Atlântica no Brasil, ninguém fala dela. O Gustavo Fonseca foi um dos primeiros a trazer isso. Eu falei, puxa, e no curso da Unicamp, eu fiquei 1 mês em Linhares. Eu me apaixonei por Linhares. Conheci o Sérgio Mendes estava lá em Santa Teresa, associado ao Museu Melo Leitão. Depois do curso nós fomos para lá, eu conheci a região serrana do Espírito Santo, falei, cara, Espírito Santo é uma estratégia, né? Aqui é um lugar excelente para trabalhar. E eu levei essas ideias para Cambridge já, então, nesse primeiro ano, que a gente, quando entra em Cambridge, você não é nada, né? Você só se torna um candidato ao PhD após o First Year Report, né? O relatório do primeiro ano, que é quando você defende a sua ideia de projeto. Então, eu passei esse primeiro ano, basicamente, estruturando um projeto, trocando ideias, né, e fazendo as inscrições para financiamento, porque eu ia precisar de dinheiro para fazer esse projeto, né? Então, eu submeti dinheiro pedido para a WWF, para a Flora e Fauna, FFI, né, Flora e Fauna International, para a National Geographic Society e outras 2 locais, né? E eu acabei conseguindo. Então, assim, foi um ano em que eu busquei recurso e busquei aprimorar a ideia do projeto. E aí, no ano seguinte, então, a partir de novembro de 96, eu estava de volta para o Brasil, para então iniciar 1 ano e meio de campo. Isso é realmente dá uma outra conversa, se você quer saber essas ideias, né? O que se passou nesse 1 ano e meio no norte. Ué, mas nós estamos aqui para isso. Você estava falando da dificuldade. Fernando, nós estamos falando de 96. Não tinha GPS, tinha bússola, né? Eu usava bússola e trena. Também não tinha câmera trap. Então, o default da época para mostrar mamíferos era a transecção linear. É o que você fazia, né? A amostragem em transectos lineares. Era, assim, a quintessência. E é um negócio muito prazeroso, né? Mas muito cansativo também. Explica aí pra minha tia lá de Carangola, Adriano. A transecção não é mais do que uma trilha que você abre no meio da mata, a mais estreita possível, para não causar perturbação nenhuma, né? É o suficiente para você andar sem fazer muito barulho ao longo dessa... E tem que ser retilínea, porque aí você vê, vamos dizer assim, se a gente tem, né, na hora que a gente vê um animal, que a gente detecta um animal, ou que a gente ouve a vocalização, a gente tem que estimar a distância que esse animal está do seu transecto, né? A distância perpendicular, porque essa distância depois vai entrar num programa
vai calcular uma estatística, que na verdade é a probabilidade de detectar o bicho, né? Ela muda, ela decai quanto mais longe esse animal está do transecto. Então a gente precisa dessa distância. E você calcular essa distância numa trilha curvilínea é complicado. Então você faz um transecto retilíneo. Então é um azimuth que você vai, os meus transectos de 1,5 km ou 2 km no meio daquela floresta, e aí você percorre isso de maneira bem devagar, né? A pé, ouvindo, parando a cada 10, 15 metros. A gente vai geralmente a 1 km, 1,5 km por hora. Uma caminhada normal a gente vai a 6 km por hora. Então é 6 vezes mais devagar. Então assim, cansa muito. Então é isso, o transecto linear é isso. E toda vez que você, então, detecta um animal, um primata, uma cutia, uma paca, você anota aquela distância do bicho até o transecto, que é a chamada distância perpendicular. E depois de um programa chamado Distance Sampling, o programa chamado Distance, né, ele adota essa metodologia do Distance Sampling, que, então, a partir dessas distâncias, e quantas vezes você viu aquele bicho, e quantas vezes você repetiu a transecção, ele te calcula, então, quantos animais tem, né? Ou seja, ele retorna a abundância populacional e depois você transforma essa abundância em densidade populacional, que é indivíduos por área, que é o que a gente então compara. Se transforma essa linha num retângulo fininho, né, que tem uma área conhecida. Ainda é bastante utilizado, especialmente para primatas, né, que são bichos que são geralmente mal detectados por armadilhas fotográficas, colocadas obviamente no chão, né. Hoje já tem gente colocando armadilha fotográfica na copa, mas aves e primatas, ornitólogos usam muito o transecto linear. Na verdade é uma derivação do transecto linear, que é o ponto transecto. As pessoas vão parando em pontos para ouvir os cantos. Ainda é bastante utilizado. E eu falo que é muito bom, porque, apesar de cansativo, porque você está ali, você está lá. É diferente se você coloca uma câmera trap, que a câmera está lá exposta um mês, depois você vai ficar vendo as fotos. Agora, no transecto, você está no campo, horas e horas. Então, assim, eu acumulei 500 quilômetros de transecção linear nesses 6 fragmentos. Então, a ideia do meu doutorado era comparar a estrutura de comunidade de mamíferos em 6 fragmentos florestais, variando de 2 pequenos, 2 médios e 2 grandes. Olha só a simplicidade. Eu olho para trás e falo, olha a simplicidade desse experimento. Eu diria elegância. Vamos falar assim. Meu N era 6. Qual é o seu N? 6, eu tinha 6 pontos no gráfico. 6. 2 pequenininhos de 200 hectares, 2 médios de 2 mil hectares e 2 grandes de 20 mil hectares. Então, assim, eu fui atrás dessa uma ordem de magnitude de diferença entre cada classe, né, para pegar bem essas mudanças. Então, eu tinha que estimar não só uma lista de espécies de cada um desses 6 fragmentos, mas quantos indivíduos de cada espécie, para depois saber como que isso se associava com a área e com outras questões. Sensacional, Adriano. E assim, fui seu aluno, né? Peguei ainda essa época das transecções e uma coisa, você é o sensor, né? A câmera, no caso, é o sensor. Você é o sensor. Você tá ali, né, fazendo essa busca e tal. E é muito diferente de você falar, pô, hoje eu tenho que colocar 10 câmeras em campo. Você vai lá naquela missão. E aí você observa o ambiente. E aí você cria o que eu chamo de Jungle Eye. Exatamente, a imagem de procura. Que é uma capacidade quase sobrenatural de detectar animais, porque você cria, o seu cérebro, ele identifica padrões e formas e cores aonde você não sabe, mas você simplesmente começou a olhar para um animal e você não sabe por que você olhou. E você acha e ninguém vê. Você tá assim, olha lá, um ouriço a 20 metros de distância. Como que você achou isso? Eu não sei, eu bati o olho e vi. É verdade, a gente resgatar aquela coisa do mundo que tá ali dentro da gente, né? Sim. Essa percepção, o cheiro. No começo, você espanta os bichos, né? Eles correm de você. Depois de alguns meses, da minha alegria, quando eu começava a detectar os guigós na mata, e eles não tinham visto. Eu falava, ah! É muito bom isso. É muito bom. Eu falei, tá vendo? Aí eles estavam de costas pra mim, estavam comendo, fazendo coisa. Eu falei, nossa, tô vendo um bicho. Eles nem viram. Ou seja, né, você já estava, a maneira de você andar já tinha mudado, o seu olho você já estava andando lá na frente, o seu ouvido já estava mais aguçado, né, porque geralmente antes do contato visual você tem alguma dica auditiva, né, um barulhinho de folhagem, algum tipo de vocalização, alguma coisa você já pega o binóculo, opa, e aí você detecta. Então é fantástico isso mesmo. Não, outro dia eu fui pra campo, eu filmei isso, eu falei, ó, aqui na minha frente, de dia, na minha frente, a uns 20 metros, 25 metros, tinha um ouriço num bambu
E assim, eu não sei explicar como eu vi, eu simplesmente vi, você vê, aí você fala, mas de repente balançou e tal, mas não é racional. Você já sabe, você viu o bicho. Seu cérebro sabe, você não sabe, seu cérebro percebe. Fernando, olha, não é para me gabar, mas quando eu era professor da PUC, já com bastante experiência, você conheceu o Pedro o Amaral e o Rodrigo Barata. A gente fazia um trabalho lá com os ouriços, né, o Quetômeros subespinosos, que é aquele ouriço negro matapanústica, lá na Restinga, a de Itapemirim, ali no Parque Estadual Paulo César Vinha. E a gente estava atrás, a gente tinha com rádio colar, a gente queria capturar esses bichos. E antes de trabalhar na Restinga, a gente tentou capturar esses bichos lá na região montanhosa do Espírito Santo, na Estação do Lério Santa Lúcia, que é uma área bem mais de floresta, bem mais densa. E eu me lembro o dia que eu levei os dois para o campo para falar, olha, eu vou mostrar para vocês onde que os bichos costumam ficar, os tal dos baceiros. Na primeira trilha, pode perguntar para o Pedro isso, na primeira trilha, nós andamos uns 500 metros, quando eu cheguei e vi um baceiro, eu falei, olha lá, Pedro, é esse tipo de ambiente que eles ficam. Aí eu peguei o binóculo e falei, peraí, e não é que tinha isso ali? Não, cara. Não. Você não é ontem, você abriu esse bicho e você estava falando, não, Pedro, sinceramente, cara, não é possível. Mas aconteceu isso mesmo. O bicho estava lá, era um ouriço preto, um dos poucos que a gente viu lá na região montanhosa do Espírito Santo. Depois a gente, enfrentando a dificuldade de encontrar esses bichos, a gente acabou fazendo o projeto lá na Restinga. Mas é isso, né, Adriano? 500 quilômetros rodado andando, né? É, imagem de procura. Eu me lembro, olha, quando eu era aluno da Unicamp, no curso de campo, que a gente ficou um mês lá, só para você ver o que é a importância dessa imagem de procura. Tinha uma atividade que era mostra e fala, né? Que a gente saía com os professores, andava na floresta e a gente tinha que procurar um fruto e falar sobre dispersão, né? Em fungo, etc. E eu fiquei do lado do colega, que era o Trigo, professor da Unicamp de Ecologia Química, também já faleceu. E ele trabalhava com essa questão de alcaloides, né, de terpenos, borboletas, né, como essas substâncias passam para as larvas, depois como a borboleta fica impalatável, etc. Achou ovos de borboleta em folhas lá na copa da árvore. Eu falei, Hugo, peraí, como é que você está achando esses ovinhos de borboleta, gente, do tamanho da cabeça de um alfinete, amarelinho? Você imagina encontrar uma coisinha desse tamanho a 15 metros de altura? Eu falei, super simples, né? Essa borboleta que eu trabalho, ela só come essa espécie de planta. Então eu acho a planta, e ao achar a planta, eu vou na folha nova. A folha nova tem o ovo. História natural. História natural. Eu falei, eu vou procurar exatamente aquela espécie de trepadeira, não lembro agora qual que era, e aí, porque essa borboleta era especialista dali, né? Comia a lagarta, comia aquela folha, etc. Então é isso, é a imagem de procura, né? Muito bom, Adriano, muito bom. E aí você voltou para Cambridge? Aí foram 18 meses dessa loucura, né? Porque tinha esses dois grandes remanescentes. Eu fiquei basicamente 4 a 5 meses para concluir a amostragem em cada bloco de 2 remanescentes. Então fiquei 6 meses ali entre Linhares e Soretama, na Rebio de Soretama, eram meus 2 controles. Depois eu passei mais 6 meses na reserva biológica de Córrego do Veado e na reserva biológica do Rio Preto, ali em cima, de reserva biológica de Córrego Grande, na divisa com a Bahia, e depois lá embaixo, na Aracruz-Celulose, são 2 remanescentes dentro da Aracruz-Celulose, Putiri e M7, era o nome dos remanescentes, de 200 hectares cada um, mais 6 meses. Então foram 18 meses bastante intensos de coleta de dados. Você ficava em alojamento? Eu ficava no Museu do Leitão, né? Na verdade, a gente tinha um tempinho lá e depois a gente dividia a República com o Sérgio Mendes e depois eu acabei tendo uma casa lá. O esquema de doutorado era bastante rígido, porque eram 2 semanas intensas para dar conta dessa demanda das comunidades, dos mamíferos dessas áreas, e depois uma 3ª semana dedicada ao projeto Preguiças. E quando eu criei a minha ideia de doutorado, eu inicialmente falei, vou trabalhar com esse conjunto de espécies, depois eu vou pegar um folívoro, eu vou pegar uma espécie que é arborícola, que é dependente de floresta, e olhar com mais cuidado para essa guilda, vamos dizer assim, né, esse grupo funcional, para ver se esse grupo funcional que é mais sensível, o quanto que ele modifica dieta, comportamento, atividade, à medida que você diminui a área disponível para eles. Então, essa era a ideia, as preguiças compunham o tema do meu doutorado. Mas logo de cara, logo nesses 6 primeiros meses, o que aconteceu? Eu não vi preguiça nenhuma nos meus 2 remanescentes controle, embora elas estejam presentes, né? Não tem a preguiça de coleira, mas a preguiça comum, a Bradicus variegatus, está presente. Mas muito difícil de ver, muito difícil. Até que eu não vi uma preguiça nos remanescentes grandes. E eu acabei, então, eu já tinha comprado equipamento, rádio colar, VHF, trouxe,
e eu estabeleci o projeto Preguiças como um projeto à parte. Né? Então, essa terceira semana do mês, eu ficava lá na região montanhosa do Espírito Santo, na Estação Biológica Santa Lúcia, monitorando 3 animais que eu marquei com rádio colar. Você ficava sozinho, Adriano? No campo, eu tinha sempre um estagiário. Eu tinha tido recursos, né, como eu falei, consegui financiamento da National Geographic, da Club Fauna e da WWF, estava com recursos para custear, né, a despesa de transporte, alimentação e também de um estagiário. Então, eu sempre tive um estagiário, e geralmente eram alunos, recém-formados, ou colegas e amigos, de alguns amigos que me acompanharam. Entre um deles foi o Rudy Lapes, professor hoje lá na UFMS, unicólogo, também colega da Unicamp, excelente pessoa, excelente pesquisador. Né? Eu tive o prazer de ter o Rudy Lapes caminhar e fazer alguns transectos comigo lá em Linhares. E foi assim, né? Então, imagina que eu ia entrar sozinho nessas mapas, né? Eu topei com um caçador, né? Topei com onça, então assim... Foi muita aventura. Conta uma memorável aí, Adriano. Olha, talvez o maior perigo que eu passei foi quando eu topei com 2 caçadores, né? Eu fiquei muito indignado. Você vai ver, um jovem doutorando faz um transecto linear dentro de uma reserva biológica, que é uma categoria mais restritiva de unidade de conservação, no norte do Espírito Santo, e de repente, fazendo transecção linear, se topa com 2 caçadores andando no seu transecto. No transecto? 9 horas da manhã, eu já tinha feito ali, estava fazendo a volta, eu vi um barulho lá na frente, falei, opa, aí a reserva biológica de Caldinal tinha capivara, tinha anta, tinha queixada, bichos grandes. Eu falei, opa, tem bicho grande ali na frente, me preparei. De repente, aparece um sujeito com uma espingarda, com uma mochila e o copeiro do lado. E eu fiquei indignado, eu falei, o que é isso? Tá fazendo aqui? Não pode, né? O sujeito armado. E eu não tinha nada, tinha um canivete. Eu estava com a estagiária. Né? A estagiária estava atrás de mim. E os 2 sujeitos armados. Então, assim, mas como eu também surpreendi o cara, eu estava com um colete, eu acho que ele achou que eu era um sujeito do Ibama, uma coisa, virou as costas e saiu, foi embora. 1 minuto depois eu falei, o que eu fiz? O cara me deu um tiro aqui no meio da mata? Eu não ia nem saber. Eu estava no meio da mata, lá no norte do Espírito Santo, e eu falei, o Dano Carelo sumiu, cadê o Dano Carelo? Sumiu. Está perdido, né? Foi morto por um caçador ilegal. Né? Mas, na verdade, era um caçador ilegal caçando dentro de uma unidade de conservação federal. Então, assim, passou aquele 1 minuto, né? Foi embora, eu falei, gente do céu, me expus completamente. Eu e a minha estagiária. Mas, por sorte, os 2 ali acabaram saindo sem criar nenhuma confusão. Essa foi. E teve uma outra também, próximo da Reserva Biológica de Soretama. Eu estava com o Rudy Lapes, a gente tinha acabado de concluir uma sessão, uma semana de videocoleta, a gente foi tomar uma cervejinha em Juncado, uma vilinha, pertinho da Reserva Biológica de Soretama. Estava lá no final de tarde, tomando uma cervejinha, ali numa mesinha. Era uma vila de meia dúzia de casas, hoje eu não sei como está, mas na época era uma vilazinha. E eu estava com a minha câmera fotográfica, sempre gostei de fotografia, estava tirando foto do pôr do sol da cidade, né? Estava manejando a câmera, e nisso o sujeito estava tirando um carro da garagem, um Passat. Ele me viu e imediatamente deu uma ré, rápido, e parou do meu lado, pôs a cabeça para fora, falou, o que é isso? Você está tirando foto? Eu falei, sim, estou tirando foto, pôr do sol, olhou, ficou quieto. Você me fotografou? Falei, não, estou fotografando aqui a cidade, tá bonita esse final de tarde. Ah, bom. E aí saiu arrancando, foi embora. Rapaz. E nisso aí o rapaz do bar chegou e falou, olha, ainda bem que você teve essa reação tranquila, porque esse aí está fugindo da polícia, ele achou que você estava fotografando ele. É isso, então assim, na Reserva Biológica de Córdoba Grande, na divisa com a Bahia, também... Ali teve tiros. Você diz tiros na sua direção? Eu ouvi tiros durante as transecções, né? Eu ouvi sujeito fazendo puleiros, armadilhas. Ou seja, era uma época, e essa reserva talvez fosse a mais perigosa dela, porque ela era divisa com a Bahia, ali eles desovavam cadáveres ali, carro abandonado, né? E tinha tido um conflito, o gestor anterior, quando eu cheguei lá, tinha tido uma troca de gestores, o gestor anterior tinha sido notificado, tinha sido intimado a sair, porque ele foi flagrado fazendo um churrasco com carne de caça, ou seja, o gestor da área de conservação trazendo o caçador para comer uma carne de caça de animal caçado na própria área de conservação, né? Nossa. Então, assim, era uma situação bastante complicada. E aí voltamos para a Inglaterra, 18 meses depois? 18 meses depois, com esse caminhão de dados, aí, então, eu tinha o planejamento de ficar 1 ano lá, para fazer a análise, a redação da tese, e acabei ficando 1 ano e meio.
Mas aí, nesse segundo momento, foi bem mais tranquilo, porque eu já estava com os dados coletados, né? Tá, nunca, você sabe, né? Você foi doutor, nunca é tranquilo escrever uma tese, né? É um processo, né, bastante complicado. Mas aí eu levei a minha esposa, então nós casamos, né, a senhora foi comigo, então a gente alugou um apartamento, né, então eu tive uma vida um pouquinho mais tranquila do que tinha sido a minha primeira experiência inglesa, né. E aí eu acabei defendendo o doutorado depois de 1 ano e meio de Inglaterra novamente, em setembro de 97. Eu defendi meu doutorado. E foi aquela defesa inglesa, bacaninha? A defesa em Cambridge é sem graça, né? Ela é muito técnica. Ela não é pública. Ela é fechada, né? Ela é fechada, o seu orientador não participa, você vai geralmente no laboratório ou na salinha de são 2 membros, um interno da universidade e um externo. Então, você é arguído ali diretamente, você e os 2 membros da banca, na salinha. E a sua tese, ela tem que sair dali aprovada ou reprovada. Não tem essa de fazer correções. E no meu caso, foi uma defesa terça, mas teve um dos testes que eu fiz, é um teste Kruskal-Wallis, que as análises estatísticas não eram totalmente contundentes, né, eram sugestivas, eu me lembro disso. Então, eles fizeram adicionar um pequeno parágrafozinho, né, disso, um pequeno parágrafo de 4 ou 5 linhas, dizendo, however, testes estatísticos aqui não são conclusivos, são apenas indicativos de uma tendência, eu me lembro. E alguma outra correçãozinha textual que eu tive que fazer com aqueles pincelzinhos, né, que a gente corrige ali na hora, ou seja, o meu exemplar... Liquid paper, né? Liquid paper, bem lembrado. Exato. Então, assim, claro, né, é muita atenção, porque eu acho assim, é muito técnico, como eu falei, né? Então não tem essa coisa de que a defesa do Brasil tem essa coisa da pompa, né? Às vezes você mede as palavras, você está em público, muitas vezes a banca cresce mais que o próprio candidato, né? Tem egos exacerbados, o sujeito está ali para demonstrar um pouco da sua cultura científica, etc. Ok, ótimo, até é muito bom isso, é uma aula, né? Mas, por outro lado, às vezes tira essa coisa de você ter a liberdade de falar o que você quer, de mostrar que você não está... Né, é você candidato e os 2 avaliadores. Ali no tete-a-tete. E você tem que sair dali com a coisa aprovada ou reprovada, né? Porque não tem, você vai fazer um novo exemplar revisado. Parece que é um negócio tranquilo, mas não é não. Bastante rigoroso. Eu sou o Bernardo Dias e fui aluno do professor Adriano durante a minha graduação e também no mestrado, na PUC Minas, entre os anos de 2004 a 2008. Me lembro como se fosse hoje, quando nos somos apresentados, e logo de cara ele já abriu as portas de sua sala, lá no programa de pós-graduação. Na época, eu havia dito a ele que tinha um grande interesse em vestir também a camisa do projeto Preguiça de Coleira. E depois de algum tempo, lá estávamos nós nas florestas de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Tenho uma gratidão enorme pelo Adriano, por ter estado em lugares belíssimos, frente a frente, com animais também belíssimos. Tenho também um grande carinho por tudo que ele me ensinou em campo e fora dele, especialmente a discrição, moderação, as palavras sábias. Quando eu chegava em sua sala, trazendo uma nova análise diária de vida dos bichos, ou com uma nova história após retornar do Espírito Santo, ele sempre dizia, "Great, Bernard." E hoje eu que gostaria de dizer isso a ele. "Great, Adriano. Great." Meu desejo é que o professor Adriano tenha muita saúde e prosperidade, hoje e sempre. E você teve a oportunidade de aproveitar um pouco da vida, digamos, cultural e da região, Adriano? A péssima culinária inglesa? A culinária inglesa, eu comia muito não. De vez em quando eu ia para restaurantes, eu ia para os restaurantes indianos, né? Eram os mais baratos e com bastante tempero, eu sentia muito falta. Né? Eu comia em pub, né? Comia bastante em pub, os PFs ingleses, né, na época. Grab a pint? Uma pint, mas eu achava, invariavelmente, às vezes você vê um prato muito bonito, mas aí você experimenta a comida e falta sal, falta pimenta, falta cebola, falta alho, falta um monte de coisa. Ela é muito bonita, mas insonsa, né? A culinária inglesa não é. Mas você vai no supermercado inglês, você encontra de tudo. Puxa, aí você encontra a baguete francesa, queijos de todo lugar, né? Carnes mais variadas, legumes mais variados. Então você faz em casa, até você faz bem, você tem muitas opções. Mas, Fernando, eu aproveitei muito pouco, né? Hoje, olhando para trás, eu fui muito focado no trabalho, né? Fiz algumas viagens, eu conheci a Irlanda, conheci Paris, fiz algumas viagens ali para York, para o norte da Inglaterra,
Viagens locais, andava muito de bicicleta, né? As vilinhas próximas de Cambridge, fui para Londres várias vezes, mas considerando que eu passei lá 2 anos e meio, né, entre o primeiro ano. No primeiro ano, eu basicamente fiz algumas viagens para Londres e fiz essa viagem para a Irlanda, com uma colega, Ruth Laidlaw, nos levou para lá. Passei alguns dias na Irlanda, conheci Dublin e conheci também o countryside irlandês, que, aliás, que país lindo, né? Irlanda é um país lindo. Você tomou Guinness lá em Dublin, não? Tomei. Não, quando eu fui para a Irlanda e sentei num pub, eu falei, nossa, aqui é outro país, né? É outro país mesmo, é outra cultura. Porque eu me sentia, como todo brasileiro, como todo latino-americano, em Cambridge, na Inglaterra, suspeita, né? A gente entra no lugar, você percebe, se abre a boca, você cai, você é considerado como mais um latino-americano, né? Sim. Você tem, para a grande maioria dos ingleses, claro, tem exceções. Mas esse tipo de recepção eu não tive na Irlanda. Pelo contrário, quando eu fui falar com o garçom para pedir uma coisa, o sujeito que estava do meu lado já, de onde você é? Sou do Brasil. É uma reação oposta do inglês, assim, de curiosidade. Aí a conversa fluiu, né, curiosidade sobre futebol, cultura, música, etc. Então eu senti o irlandês muito mais pé no chão, né, do que o cidadão inglês no geral, né? Estamos aqui falando no geral, há muitas exceções aí. Então, assim, foram 2 anos e meio basicamente de doutorado, com poucas saídas eventuais. Eu tive colegas que aproveitaram mais. Olha aí. E lá que você escreveu, então, essas duas... Que assim, né, quem trabalha com mamíferos, crianças, por favor, se vocês... Porque a gente recebe muito... Ai, meu sonho é trabalhar com onças. Toda semana, né? Então, galera, quem quer trabalhar com mamíferos, vocês têm que ler Chiarello 1999, Chiarello 2000. Obrigatório, né? Quem trabalha na Mata Atlântica, quem trabalha com mamíferos, hoje você tem mais referências e tal. Até o ano de 2009, quando você tem Ribeiro et al. 2009, sobre fragmentação de Mata Atlântica, você era obrigado a citar Chiarello 1999. Que era o efeito da fragmentação da floresta sobre a comunidade de mamíferos na Mata Atlântica, né? Então, assim, por favor, né, respeite os clássicos. E aí, como que foi, Adriano? Você já estava formatado ali para publicar esses artigos? Não, veja, minha tese, doutorado, foram 5 capítulos. Esses que você citou foram os principais. O capítulo de fragmentação florestal, os efeitos da fragmentação florestal na comunidade de mamíferos, essa é a tradução para português do que virou o paper. E o outro era o de densidade populacional, como que a fragmentação afeta a abundância e a densidade populacional. Então, esse artigo de 99, eles estavam assim, já em capítulos, obviamente em inglês, né? A tese foi feita na Inglaterra, mas eu, como eu falei, defendi isso em setembro de 97, foram 2 anos até a publicação do artigo da Biological Conservation em 99, e depois mais 1 ano para publicar o artigo da Conservation Biology 2000, que foi o de densidade. Então saiu na frente esse da comunidade, que era uma análise mais da lista de espécies, da composição, o que mudou, né? O que chamou a atenção nesse artigo foi aquela mudança, né? Não existia ainda a ecologia funcional, né? Claro, existia, mas não era como é hoje, assim, uma escola. Então, eu olhei para as mudanças taxonômicas, então tinha a lista de espécies, naquelas 6 reservas, e depois eu falei, bom, como é que está aqui a taxa de encontro? Então, indivíduos vistos por quilômetro, não era nem a mudança, era uma mudança relativa entre frugívoros, folívoros, limnocófagos e carnívoros, dos fragmentos grandes, médios e pequenos. E eu percebi, então, essas mudanças, né? Eu percebi que frugívoros são bastante prejudicados em fragmentos menores, e os folívoros acabam sendo favorecidos. Essa foi uma dos grandes resultados. Eu falo, mas isso é óbvio, né? Em 99, eu falei, as nossas referências eram amazônicas, né, e assim mesmo baseadas em pequenos mamíferos, porque os artigos de grandes mamíferos ainda não estavam disponíveis na Amazônia. Tinha artigos do J. Malcolm, né, uma referência em pequenos mamíferos dos fragmentos de Manaus, de morcegos, né, depois os de aves. Então era, vamos dizer assim, novidade, né? E acabou sendo uma referência, porque eu tinha, feito essa amostragem em 6 reservas, né? Representativas, vamos dizer assim, de boa parte da Mata Atlântica.
E acabou sendo uma referência, né? Como eu falei, esse artigo ficou sendo citado, hoje eu me olho, toda semana, ainda hoje é citado esse artigo, né? Já é completamente desatualizado, mas porque estava num momento em que ecologia de paisagem, né, também já existia, né? Tem o Land Mosaics do Forma, né? Eu já tinha alguns livros que eu me baseei, mas ela veio a ser desenvolvida muitos anos depois. Então, assim, era um artigo que... Hoje, esse é um artigo interessante para a gente ver, olha só como as coisas eram... Como a ciência avança, né? Era uma visão bastante simplificada, né? Os efeitos, na verdade, da redução da área. Eu estava basicamente me referindo à teoria da biogeografia de ilhas. A redução do tamanho do hábitat, o quanto que isso implica na redução da riqueza de espécies. Parte dos resultados também tinha essa questão de quantas espécies não existiam mais nas pequenas. Eu detectei extinções regionais, antas, queixadas, catetos, onças, tinham desaparecido dos pequenos fragmentos e alguns deles estavam desaparecendo dos médios, enquanto que os dois grandes ainda tinham a comunidade completa de mamíferos. Então eram esses dois conjuntos de resultados, a redução da riqueza de espécies conforme você diminui a área disponível para eles, e essa mudança, na mudança relativa de alguns grupos funcionais, alguns grupos prejudicados e outros que são favorecidos. Então, dois resultados, vamos dizer assim, clássicos. Mas, veja, depois, como eu falo, quando a gente olha para esses artigos hoje, fala, nossa, cadê a ecologia de paisagem? Né? Cadê a distância? Cadê a questão da conectividade? Cadê o efeito de borda? O efeito de borda era um dos meus capítulos, mas eu acabei não publicando ele. Mas é o hindsight 2020, né? É fácil olhar essas coisas e usar esses jargões. Por isso até que eu falei a questão da elegância. Porque hoje a gente tem aí capacidade de processamento, pacote estatístico e dados pra caramba, e junta tudo na panela de pressão, a influência da posição de Aldebaran naquele mês e, sabe? Eu não consegue fazer um negócio elegante e simples assim, sabe? Tipo, responder mesmo a qualquer... É isso mesmo, Fernando, é isso mesmo. Hoje, primeiro, você vai ver esses artigos, é Chiarello 99, eu tô sozinho ali, Quem faz isso hoje? Inclusive já tem artigo discutindo, né, como que os artigos em conservação e ecologia deixaram de ser monoautorais e passaram a ter tudo, por quê? Justamente porque a complexidade pode ser trazida para análise. E é difícil você hoje, como cidadão sozinho, dar conta desses pacotes analíticos. A matemática está muito forte. Hoje tem algoritmos, hoje tem inteligência artificial, aprendizado de máquina, GNN, tem R, uma série de alternativas analíticas. Então, a gente está cada vez mais trazendo a complexidade do mundo ecológico. Sim. A gente trabalha com coisas multifatoriais, né? O que é legal. Mas é que eu tô te sentindo muito apologético, isso, tô quase explicando, não, respeite os clássicos, maravilhoso, trabalho incrível, meu, pô. Né? Na época, super pioneiro. Sim, teve outro, né, de abundância populacional, em que esse outro também chamou o Vanel, publicado na Conservation Biology em 2000, que é onde eu estimei o tamanho populacional. Embora eu não tenha feito, não tenha dado o passo seguinte, que é fazer uma viabilidade populacional, o PVA, eu fiz implicações. Toda a minha discussão foi disso, porque eu percebi que as populações das espécies de mamíferos que estavam nos dois grandes remanescentes, de 20 mil hectares, tinham centenas ou milhares de indivíduos. Quando você vai para os fragmentos de médio porte, essas populações já caem para poucas centenas ou dezenas de indivíduos. E quando você vai para os pequenos, de 200 hectares, as populações mal chegam a centena. São poucas dezenas. Às vezes é um ou dois grupos de macaco. Tinha um ou dois grupos de macaco sauá num dos remanescentes. Assim, 6, 7, 10 indivíduos. Então, né, a beleza do artigo foi justamente falar, olha, qual a conclusão que eu tirei? Populações minimamente viáveis, se a gente trouxer ali naquela discussão dos 50, 500, a gente só vai encontrar em remanescentes da Mata Atlântica da faixa de 20 mil, 10 mil hectares ou mais. Ali você tem populações com centenas ou milhares de indivíduos e, portanto, a viabilidade populacional delas é maior. Assim, de novo, parece simples, né? Mas marcou, né? Marcou que foi um dos primeiros que fez essa estimativa, foi lá, foi pro campo, falou, quantos tem? E acabou figurando essa referência, né? Maravilhoso.
Olá pessoal, eu sou Roberta Monteiro Paulino e eu sou aluna do Adriano desde 2011, quando ele foi meu professor de Biologia da Conservação na graduação em Biologia aqui da USP de Ribeirão Preto. O Adriano, ele também foi meu orientador de mestrado e de doutorado. Eu fiz mestrado aqui na USP de Ribeirão Preto e doutorado na Exalc em Piracicaba com Ecologia Aplicada. E o Adriano, ele é extremamente importante na minha vida. Por isso que eu agradeço muito ao Desabraçando Árvores pela oportunidade de fazer essa homenagem, porque o Adriano, ele merece demais por todo o carinho, todo o cuidado que ele tem com seus alunos e por toda a contribuição que ele dá à ciência e à conservação no Brasil. O Adriano é uma pessoa muito incrível, que tem a capacidade de fazer com que a gente seja sempre melhor, que a gente busque, né, se aprimorar, mas de uma forma muito saudável. Então, o Adriano, ele tem diversas qualidades, eu queria ressaltar duas delas. A forma como ele construiu o seu laboratório como sendo uma grande família. Ele cria uma cultura entre seus alunos de muito companheirismo e muita colaboração. Nós somos muito amigos, né? A gente se ajuda muito e a gente deve muito isso ao Adriano. E também, eu me admira muito a forma como ele fala, né, da biologia, cada encontro que ele tem com o animal, cada resultado novo. Ele sempre fala tudo com muita empolgação, com muito amor, e isso é extremamente inspirador. Então, Adriano, muito obrigada por tudo que você faz e por ser esse grande amigo e professor. E aí, nós estamos, então, PhD de Cambridge, volta para o Brasil, e aí, Adriano? Então, eu já tinha saído do Brasil com todo esse contato lá com o Melo Leitão, o meu amigo, companheiro, Sérgio Mendes, uma figura muito importante na minha vida. Eu conheci o Serginho na Unicamp, ele era doutorando, eu era mestrando. E lá a gente acabou fazendo alguns trabalhos juntos, ele me levou lá para o Rio de Janeiro, uma das disciplinas do Kit Brown, que era de biosistemática. Eu acabei indo para o Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional, para medir crânios de aloata, para fazer ali aloata caralho, aloata fusca, me lembro disso. O Serginho foi lá mexer com os primatas dele, a gente acabou, né, fazendo uma amizade muito, muito, muito bonita. E eu gostava demais do Espírito Santo, sou apaixonado, né, e assim, quando eu estava já terminando o doutorado, o Serginho me convidou para ficar 3 anos lá no Museu Melo Leitão, hoje Instituto Nacional da Mata Atlântica, na época era Museu Melo Leitão, né? E foi a casa do Rusk, né? Augusto Rusk, é outra referência, né? O Serginho era diretor, o Serginho, na verdade, durante o doutorado era o Tabacou, o José Tabacou, um arquiteto que trabalhou com um paisagista, e depois o Serginho acabou sendo o diretor, e ele me chamou, e eu consegui uma bolsa de pós-doc, né? Mas na verdade na época era uma outra linha, ainda existe essa linha no CNPq, chama Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional, BCR, Regional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hoje mudou de novo, na época era Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional, era uma bolsa de 3 anos, em que eu então fiquei lá, sediado no Museu Melo Leitão. Aí sim, Fernando, que eu tive a condição de escrever esses 2 capítulos, esses 2 papers principais. Esses papers foram escritos, basicamente, eles foram revisados nesses 3 anos que eu fiquei lá no Espírito Santo, né? Trabalhando com o museu. Aí eu fiz alguns trabalhos com as preguiças, continuei trabalhando com as preguiças, né, e fazendo alguns outros artigos ali com as reservas, a Reserva Biológica Augusto Rusk, a Estação Biológica de Santa Teresa e o Parque Municipal de São Lourenço, que são... Santa Teresa, gente, para quem não conhece, é uma pequena cidade capixaba, cravada na região serrana, né, do Espírito Santo, com um pouco mais de 20 mil, 30 mil habitantes, rodeada por Mata Atlântica. Fica ali a 600, 900 metros de altitude, de uma cultura italiana, então é um ambiente extremamente agradável. Fiz amizades, né, que estão durando até hoje, pessoas lindas que eu conheci ali. Foi uma época mágica na minha vida. Pedaladas mágicas por aquelas trilhas, né, circundadas de floresta, caminhadas mágicas por aquelas florestas todas da região. Então, assim, foi um período muito, muito bonito. Então, foram 3 anos pós-doutorado que eu fiquei ali. E ao finalzinho dessa bolsa, eu tentei, então, uma bolsa de professor visitante na UFMG com quem? Com o Gustavo Fonseca. Olha aí. Gustavo Fonseca falou, vem pra cá. Grande abraço aí, Gustavo Fonseca. Gustavo Fonseca, nós tentamos uma bolsa, essa bolsa foi aprovada em primeira instância e depois ela foi denegada pelos próprios CNPq, inclusive o Gustavo entrou com recurso, porque é uma falha do processo, porque eles exigiam vínculo do professor visitante. Eu não tinha vínculo com o professor Leitão, eu era um bolsista. Agora, essa bolsa era dada para professores sem vínculo, estrangeiros. O professor que não tinha vínculo, mas que era estrangeiro, conseguia ficar no Brasil. Agora, o professor brasileiro que não tinha vínculo, não conseguia. Então, essa bolsa foi denegada.
E nesse mesmo momento, foi um mês, na época, junto com o Gustavo Fonseca, o professor da PUC, que você conheceu, Nilo Basoli. Olha aí. Nilo Basoli era grande abraço aí, professor Nilo. Nilo, excelente. O professor Nilo era professor titular da UFMG e também estava coordenando o programa de pós-graduação da PUC, né, Zoologia de Vertebrados, lá em Belo Horizonte, me convidou. Me ligou e falou, Breno, eu te conheço, mas você quer vir aqui? Eu falei, PUC Minas? PUC Minas? Eu falei, não. Isso era junho de 2001. Ele me convidou, peguei um animal de novo, né? Vitória, Belo Horizonte, overnight. E aí eu cheguei em Belo Horizonte, fui lá conversar com e eu não gostei muito do que ele me propôs. Falei, vem pra cá, você vai ser professor full aqui no programa de pós, vai ter toda a estrutura, a salinha, um bom salário, plano de saúde. Falei, tô dentro. Olha aí. Tô dentro, falei, vou ficar aqui uns 3, 4 anos, né? Acabei ficando 10. Acabei ficando 10 anos na PUC Minas e foram os melhores anos profissionais da minha vida. Olha aí, olha aí. Eu deixei de ser um jovem doutor e passei a ser um professor, né? De fato. Ter aqueles outros desafios que o doutorando não tem, raramente tem, que é o desafio de dar aula, o desafio de orientar, de ter flexibilidade, disciplinas diferentes, né? E isso eu não tinha habilidade com isso, né? Então, foi o período em que a PUC Minas me ofereceu essa possibilidade, né? Então, eu sou muito grato a eles. Então, quando teve aquele projeto do ProBio, foi logo no início, né? Quando você chegou lá na PUC, então? 2004, né? Estamos falando de 2004. Não, 2003, 2004, por aí, Fernando. Não, acho que foi antes, porque eu vim para São Paulo em 2003, acho que 2002. Você não falou de qual projeto? O projeto do Jequitinhonha e Mucuri. Teve de áreas prioritárias, teve um outro workshop que foi um pouco antes, e depois esse que nós participamos juntos, que eu te conheci, né? Você era um aluno lá de Carangola, não é isso? Carangola, olha aí. Era aluno do Fabiano Melo, né? Outra pessoa belíssima. Eu morria de vergonha de falar com você, Adriano. Nossa senhora, pois é. Tá aqui, né? Olha aí. E aí a gente participou desse projeto belíssimo, né, em parceria com a Conservation International, com a FMG, com a Universidade de Viçosa, muito legal, foi um aprendizado, né, muita gente boa. Foi lá que eu criei meu Django Eye, lá que eu aprendi a ver bicho. Dos transectos lineares, à noite com lanterna, né, Fernando? Levamos armadilhas também, né, Nossa, mexendo com aquelas melecas, nossa. Excelente aprendizado, foi muito, né, conhecer aquela região lá do Médio Mucuri e Alto Jequitinhonha, né? Médio Jequitinhonha e Alto Mucuri, ao contrário. Né? Isso, Alto Mucuri. A região é muito desmatada, né? Ainda hoje, palco de desmatamento. A gente vive esse trabalho, né? Nós vimos desmatamento lá, né? Nós ficamos em fazendas que estavam cortando madeira. Sim, a gente estava lá passando no meio do pessoal derrubando. Exatamente, era dureza. Mas nós encontramos tetólogos, né? Encontramos ouriços e encontramos muriquis. Sim. E graças ao trabalho aí do Fabiano e de outros colegas, do pessoal da CIAI, a gente acabou dando pontapé inicial para a criação de unidades de conservação naquela região, né? Inclusive o ouriço eu achei com um Bega, eu lembro até hoje, assistente de campo, estava em cima de uma folha, um monte de espinho de ouriço, e depois eu estava vendo de volta em Carangola aquele trabalho do, acho que é o Oliver Santos. Oliver Santos, um trabalho clássico, trabalho da década de 80, 86, 87. As preguiças e tal. Aí eu tava lendo aquilo, ele descreve os espinhos, eu falei, nossa, isso aqui parece aqueles espinhos que a gente achou, e aí a gente mandou pra você, né? Acho que você não tava nessa expedição. Era o Ketomes. Exato. Isso acabou sendo agora nesse artigo que a gente publicou junto, né? Anos depois, a gente acabou vendo nessa expedição, teve esse seu registro, que foi o primeiro, depois a gente teve, se não me engano, mais 2 registros visuais de Ketomes ali na região de extremo norte, né, de Minas, e depois agora esses outros registros de outros colegas na região um pouco mais abaixo, né, mas bem longe do limite da distribuição. Então a gente publicou esse artigo para justamente expandir a distribuição geográfica conhecida do ouriço preto, né. Isso me marcou muito, assim, de estar lendo, né, e achar, assim, uma referência. Respeitem os clássicos, crianças. Esse trabalho que você citou, do Oliver de Santos, foi você vai ver a minha cota aqui, ela está toda poída, ele veio para o campo, né, era uma das obras únicas de alguém que percorreu
Basicamente, ele foi lá do sul de Sergipe até o Rio de Janeiro, fez centenas de entrevistas, eram visitas rápidas nessa dupla, perguntando sobre primatas ameaçados de extinção, preguiças e ouriços, né? Então, ele botou isso geograficamente, então tem uns pontinhos. Então, era uma obra com muito critério, né? Com muito cuidado, né? Sim, sim. Basicamente é um livrinho, né? Não é um paper, é um livrinho. Então, você tem muitos detalhes ali, regionais, limites de distribuição. Continua sendo uma referência, né? Meu nome é Ana Carolina Serbeck de Araújo. Atualmente sou professora titular na Universidade de Vila Velha, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu conheci o Adriano no final da minha graduação, ainda na PUC Minas, quando eu procurei para que ele pudesse ser meu orientador no mestrado. A partir desse primeiro contato, nós iniciamos um projeto de pesquisa no Espírito Santo, que foi um dos primeiros trabalhos com armadilhamento fotográfico em toda a região neotropical. E esse trabalho foi muito marcante também porque ele deu início às minhas pesquisas no estado do Espírito Santo, que é onde atualmente eu resido, trabalho. E o Adriano foi um grande mestre, continua sendo uma grande inspiração e é um grande exemplo, não só para mim, mas para vários outros pesquisadores e estudantes que pretendem trabalhar com conservação e ecologia de mamíferos. Adriano, assim, é aquele tipo de coisa que a gente não lembra, né? Mas, assim, uma das lembranças mais memoráveis, né? Aí já avançando bastante, né? Quando eu fui ser seu aluno de mestrado e tal. Eu lembro uma vez que eu tava lendo o livro do Maximiliano David, né? Sua Alteza Real, Viagem ao Brasil, e eu fui na sua sala e... a gente tava conversando e por alguma razão você mencionou o livro e eu tirei o livro da minha mochila. Eu falei, eu tava lendo. E aquilo, acho que a gente ficou umas 2 horas conversando sobre história natural e sobre, né, as descrições do livro. E, nossa, ele viu peixe-boi lá no Rio Doce ainda, né? E aquela coisa. Um livro maravilhoso, né? Eu recomendo muito. Sim, exato. Você foi um pouco mais atrás, né? A gente buscou Saint-Hilaire e Vide, né, foram dois além da dupla de botânicos, né, que vasculharam, percorreram o Vide, saiu do Rio de Janeiro, pelo litoral, percorreu todo o norte do Rio de Janeiro, depois entrou no Espírito Santo, foi até o Rio Doce, não lembro agora até onde ele foi. Faz tempo que eu li esse livro. Mas assim, e também descrevendo, né, você falou, ele citou o peixe-boi ali no Rio Doce. Depois o Saint-Hilaire também traz informações importantes. Isso nós estamos falando de 1820, 1817 que ele chegou. 17, por ali. O Saint-Hilaire também foi outro botânico, também, nome de burro, também percorreu, fez um caminho parecido, com relatos da vida cotidiana das pessoas, como é que eram as vidas, muito importante isso. Sim, né? É incrível. E com estampas, com fotografias, as fotografias da época, né? Estampas maravilhosas. E o Saint-Hilaire, ele teve uma excursão que ele fez ao longo do Rio Doce, que ele saiu do litoral e foi até Linhares, já existia a vila de Linhares. E ali tinha, inclusive, um posto militar. E nisso, não sei se lembro se foi na ida ou na volta, teve algum problema com a embarcação, ele teve uma briga lá com um dos remadores, ele acabou tendo que pernoitar no meio do caminho, e foi aí que ele descreve, sabe o quê? Ele descreve que apanhou um Dasypus gigas, um priodontes, um dos últimos priodontes, né, ou seja, o nosso tatu canastra para a Mata Atlântica. Isso tem um registro. E esse Dasypus giga, depois que foi atrás, é até depositado no Museu Natural de Paris. Olha aí. Dasypus gigas virou, hoje é o priodontes máximo, né, o maior tatu que existe. Então está lá no livro do Saint-Hilaire, esse relato dele. Você fala, puxa, você sabe, você consegue localizar exatamente onde ele tocou esse bicho. Quando eu estive lá, durante o meu doutorado, o periodontes já estava em vias de extinção, praticamente não existia mais em Linhares, ainda tem periodontes na Soretama, mas no resto da Mata Atlântica, o bicho está praticamente extinto. Né? Então são informações muito importantes, né, para a gente fazer esse contexto, né, temporal, em tão pouco tempo, a quantidade de modificações que a gente fez. História natural fundamental. Leiam aí, crianças. Tinha uma da editora Itatiaia, eu acho, a coleção Conquista do Brasil. Isso, exatamente. Não, acho que todos ali, é leitura obrigatória, né? Levi, Saint-Hilaire, Spiximatios, tem tudo. Spiximatios, nossa, é fantástico, exatamente. Sensacional, Adriano. E aí você, né,
professor Adriano Chiarella, da PUC. Você foi meio repentina essa sua ida, esse retorno para São Paulo, né, Adriano? Eu lembro que a gente já estava aqui trabalhando em São Paulo há um tempo, e você falou, pô, Adriano, saiu da PUC? Eu falei, nossa, Adriano saiu da PUC? Veja, como todo casamento tem fases, tem uma fase, né, de deslumbramento, tem uma fase de amadurecimento, e depois tem uma fase que as coisas ficam um pouco desgastadas, né? Então, nos últimos anos eu estava sentindo um pouco, foram questões pessoais, eu estava sentindo falta, eu criei 2 filhos lá, basicamente sozinho, sem parente algum, a Laura e o Lourenço, são 2 filhos que nasceram lá em Belo Horizonte, e eu me lembro os fins de semana, sempre sozinhos, cadê a avó, cadê o avô, cadê o tio, cadê o primo, meus filhos sozinhos. Isso estava me angustiando um pouco, essa falta de contato com família, e também eu estava sentindo falta de ter doutorandos. Uhum. Basicamente, na PUC, a gente não tinha ainda, hoje tem o doutorado lá no programa de pós-graduação em zoologia de vertebrados, mas era só mestrandos. Então, assim, esses 10 anos que eu passei, eu orientei iniciação científica e mestrandos, porque não tinha doutorado. Comecei a orientar doutorado quando eu fiz a minha associação com a FMG, um professor convidado lá, educador convidado. E aí eu orientei a Ana Carolina Sbeck Araújo, foi minha primeira doutoranda, era minha aluna da PUC, né, mestrando, ela fez o mestrado na PUC, e depois ela foi fazer o doutorado na FMG sob minha orientação. E depois o Rodrigo Massara, que também, mesma coisa, foi meu aluno de mestrado na PUC e fez doutorado na FMG, foram meus 2 primeiros doutorandos. Então eu estava sentindo essa questão pessoal e essa questão, falta de ter alunos de doutorado, a gente dá um passo um pouco mais, porque todo mestrado é interessante, mas é um projetinho no começo, meio e fim, com 1 ou 2 anos de campo, às vezes 6 meses de campo, então, assim, geralmente limitados. Embora eu consegui fazer, mesmo com essa limitação, consegui me envolver em um projeto, né? Na época tinha lá uma linha de ação da FAPEMIG, a própria CI, eu continuei me envolvendo, os projetos eram no Espírito Santo, eu tinha, assim, né, uma ação bastante abrangente, apesar dessa relativa dificuldade aí da falta de pós-docs e de doutorandos, né? Mas isso acabou, então, eu fiquei um pouco mais aberto a essas opções de concurso em outro lugar, e aí apareceu um concurso na área de biologia da conservação, que na USP foi assim, como eu falou, da noite pro dia, eu fiquei sabendo que a USP de Ribeirão Preto estava abrindo uma vaga a professor na disciplina de biologia da conservação, falei, opa, tô dentro. Mas foi tão em cima da hora, Fernando, que até, inclusive na banca, isso foi um motivo de comentário da banca minha aqui, que eu vim com uma roupa suja, vamos dizer assim, né? Eu não me preparei para esse concurso, né? Eu estava dando aula em Betim, estava dando aula em Belo Horizonte, né? Na PUC, né? Eu dava aula tanto no campus de Betim como no campus de Belo Horizonte. Estava dando aula de fotografia, estava dando aula de biologia de conservação, estava dando aula estava sobrecarregado com aulas. Isso me cansou também um pouco. Eu não tive tempo para me preparar para o concurso de Ribeirão. Mas preparar o quê, Adriano? É até covardia. Eu tô vendo questão de... Sim, veja, a USP é muito... Não, sim, mas a USP é uma das instituições mais... assim, aqui, nada é fácil na USP. Não, mas você chega lá, tá você lá, vai falar, acabou, né? Não tem mais o que falar. Muito assim, mas tinha parte do meu programa, era a biologia da conservação, que eu estava assim, relativamente tranquilo, e a outra parte era a gestão de unidade de conservação, que era algo que eu não fazia. Eu conhecia, mas assim, nunca fui gestor, nunca dei aula de planejamento de unidade de conservação, você sabe muito bem que isso é uma outra área muito interessante, né, mas que demanda conhecimento prático que eu não tinha. Então, eu me senti um pouco com dificuldade nessa segunda linha. E tinha que preparar um projeto de longo prazo, preparar para concurso, prova teórica, a prova didática, a análise memorial. São essas 3 provas que tem um concurso. E eu cheguei assim, foi muito em cima da hora. Mas acabei sendo aprovado. Isso foi em 2011. Então, de 2011 para cá, acabei então transferindo, né, essa minha... Foi aí que eu abandonei um pouco as preguiças, né? Porque vim para a realidade do Nordeste de São Paulo, você tem uma realidade completamente diferente que eu tinha na PUC ou que eu tinha no Espírito Santo. As preguiças aí foram embora no Pleistoceno já, né? Exato. Pelo menos 8 mil, 9 mil anos, né? E a preguiça mais próxima aqui está aqui na região de Campinas, né? E a preguiça comum. Então eu adaptei essa minha linha, né? Abri um pouco mais o leque, comecei a trabalhar com outras espécies de mamíferos, incorporei mais firmemente a questão de ecologia de paisagem, né? Estamos trabalhando, estou orientando um doutorado, né? Já orientei os docs, então assim, agora a situação está um pouco mais... Claro, é sempre um desafio, né? Porque
A gente não para de enfrentar desafios. E a gente tem que aprender coisas novas o tempo todo. E isso é custoso, mas é gratificante, né? Olá a todos. Aqui quem fala é o Nielson Pascoaloto. Eu sou aluno de doutorado do Chiarello. E no momento estou morando fora do Brasil, porque eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui na Colorado State University, nos Estados Unidos. Bem, eu venho sendo orientado pelo Chiarello desde a minha iniciação científica, então a gente trabalha junto já há bastante tempo, já dividimos momentos de bastante alegria e também de bastante tristeza, mas independente da situação, do contexto, Chiarello sempre foi um orientador extremamente presente, competente, atencioso, compreensível, e eu posso dizer que tem sido um privilégio aprender o que é ser um cientista e o que é fazer ciência sob a orientação de alguém tão competente, tão dedicado como ele. Sem dúvida, o Chiarello é uma das mentes mais brilhantes nessa área de ecologia e conservação, mundialmente falando. Portanto, é realmente um privilégio trabalhar há tanto tempo e poder aprender tanto com uma pessoa tão disposta e tão experiente nessa área. Portanto, deixo aqui meu forte abraço para essa figura incrível que é Adriano Chiarello. E hoje, Adriano, quais são os desafios aí? Sua linha de pesquisa? Quem quiser, né, procurar orientação aí, vamos aproveitar, galera, nós estamos aqui, né, em julho de 2022, procurar aí o professor Adriano. Eu passei 2 anos muito difíceis da minha vida, né, perdi uma filha, adolescente, com 16 anos, então, assim, eu fiz uma parada geral na minha vida esses últimos 2 anos, porque foi e está sendo muito difícil. Então agora, eu estou começando a pensar novamente em grandes projetos. Eu acabei me envolvendo no começo do ano com uma parceria internacional de novo. Colegas norte-americanos nos procuraram, a mim e a professora Kátia Ferraz, para propor aí uma parceria, trabalhar com mudança de tratos funcionais, mamíferos, envolvendo numa escala continental, né? Brasil, África do Sul, Europa, Estados Unidos e China. Um projetão que vai, se for aprovado, a gente mandou para a FAPESP, se for aprovado, vai começar já em setembro, outubro desse ano, e são 3 anos aí de projetos. Eu tenho, Fernando, como orientador de doutorado, tenho vários alunos de doutorado, né? Acabei de orientar o Ricardo Sampaio, que faz parte do ICMBio, você conhece, grande pessoa, trabalhou com o Resex na Amazônia, em parceria com o Carlos Pérez. Tenho projetos em parceria com o Arnaud Desbies, com o projeto Bandeiras e Rodovias, com o impacto de rodovias em fauna, através do meu aluno Vinícius Salberiti, que é doutorando com isso. Tenho um aluno atualmente lá em Fort Collins, no Colorado, junto com o laboratório da professora Larissa Bailey, trabalhando com invasão biológica, trabalhando com lebre europeia, o Nielson. Tenho uma aluna, Marcela Pôncio, que eu estou orientando ela, que é aluna da Renata Pardini, no IBE de São Paulo, trabalhando com comunidades de mamíferos desses fragmentos, desses fiapos de fragmentos que tem aqui no Nordeste de São Paulo. Tem uma aluna trabalhando com tatus e xenarcas da Amazônia, uma tatuante que é a Monique Ponce, doutoranda pela Unesp aí de Rio Claro. Ou seja, a minha linha de pesquisa você me pergunta qual que é, justamente essa ecologia e conservação de mastofauna. Na verdade, não é só mastofauna, a gente tem trabalhado com aves também, algumas aves maiores, né? Nessa interface com a agricultura, né? Porque agora a comunidade conservacionista está vendo que as zonas urbanas, as zonas periurbanas e as zonas agro estão tomando conta do mundo, né? Então, hoje, a gente não tem, as unidades de conservação viraram, com exceção da Amazônia, claro, né? Virou a minoria. Então, se a gente continuar embasando as nossas políticas, nossa estratégia de conservação, na proteção de unidade de conservação, que continua sendo o carro-chefe, nós estamos deixando de fora a maior parte da cobertura terrestre existente, né? A maior parte está nas mãos privadas. Então, eu também estou me interessando cada vez mais para o valor de conservação dessas áreas, protegidas pelo Código Florestal, as APPs, as RLs, e também o valor de conservação dessas áreas de produção, seja de silvicultura, seja de plantação, né? De cana, aqui na região, a gente está tendo, inclusive, alguns resultados bastante surpreendentes, com bichos ameaçados de extinção, como o tamanduá-bandeira, como onça parda, ainda caminhando por aí. Então, assim, eu tenho trabalhado basicamente com essa interface, usando muito modelo de ocupação, basicamente, né? Modelagem de ocupação, medidas fotográficas, entre outros protocolos correlatos. Sensacional! Adriano, né, é uma das maiores referências do planeta aí, em alguns grupos taxonômicos, especialmente xenartros, né? E traz toda essa bagagem, essa experiência de pioneirismo no estudo de mamíferos em paisagens fragmentadas, quando nem existia discussões nesse sentido, né? E hoje, através de diversas parcerias
parcerias nacionais e internacionais, está no leading edge também, né, de estudos super elaborados, modelos super elaborados em escalas de bioma, de país, de continente, Adriano, e traz essa questão muito raiz da história natural, né, que é tão fundamental e tão pouco valorizada, eu acho, hoje em dia. Então, assim, realmente eu só posso agradecer, Adriano, a honra e o privilégio de ter você aqui, né, que tem um papel tão importante também na minha formação. Eu sei que eu não fui o melhor dos alunos, né, o do mestrado é um negócio bastante intenso. Não. Mas, né, estamos aqui. Realmente eu me sinto muito honrado, né, pelo privilégio de ter essa oportunidade de conversar com você, de receber hoje você aqui no podcast e de ter aprendido tanto com você, né, sem dúvida alguma. O que me permite hoje estar aqui e ter uma visão um pouco mais abrangente, né, sobre esse período de transição, né, porque as armadilhas fotográficas transformaram todo mundo em mastrólogo, né, então assim, de ter tido a oportunidade de aprender tanto de uma forma tão tradicional e hoje também poder usufruir da tecnologia e desses modelos mais recentes. Então, assim, agradeço muito por se dispor, né, eu sei que seu tempo é bastante precioso e limitado, né, de se disponibilizar a gravar aqui hoje e agradecer profundamente pelo papel que você teve na minha formação como profissional, como pessoa, até hoje. Obrigado, Fernando. Eu me sinto assim, muito honrado pelo convite. Sim, a minha avaliação, falei, poxa, quando você me convidou para fazer parte desse podcast, falei, será? Eu sou um mero pesquisador, né? Eu invejo colegas meus que são de fato conservacionistas, né, que têm trabalhado aí na ponta, né, através de trabalho de ONG, com pessoas. Eu sou aquele que trabalha com bicho, falo isso com pesar. Tenho muito orgulho do que eu faço, mas assim, gostaria de ter tido essa outra área, né, de trabalhar, trazer mais a questão humana, né, a dimensão humana para os meus projetos e para ficar um pouco mais fácil com política pública, com transformação do conhecimento acadêmico em transformação da sociedade, né? Então, assim, agradeço muito essa oportunidade de ter esse privilégio de conversar com você. E só fazendo parênteses, você não foi um mau aluno, você foi um aluno brilhante. Você a gente teve pouco contato, mas a função cada um é de um jeito, cada aluno é de um jeito. Isso que eu falo, isso que é bonito da questão da orientação, porque cada projeto tem a sua própria dinâmica, né? É uma travessia, né? Cada orientação é uma travessia. E você, eu percebi desde o início, você era muito focado, muito inteligente, você trouxe coisas, você achou, pô, o Fernando está lá na frente. Em parte, eu gostaria de ter tido mais chances de dividir com você, mas eu percebi que você podia dar facilmente com as próprias pernas, né? Foi muito bom. Muito... E hoje eu vejo, Fernando, a gente estava falando aqui antes, cara, eu sinto muito orgulho, cara, por você ter tomado essa iniciativa, esse rumo, cara. Você hoje está aí numa liderança na comunicação científica. Vi você no Congresso de Mastro, né? O penúltimo Congresso de Mastro lá em Atibaia. Puxa, que orgulho, cara, sabe? De fazer essa divulgação, que é coisa que a gente está precisando muito mais como conservacionista do que publicar artigo. Você está aí abrangendo, passando essa mensagem para um monte de biólogos, alunos, ótimo, mas certamente pessoas apaixonadas por natureza, curiosas pela natureza. Então, acho que é um trabalho de excepcional valor. Então, assim, me sinto muito honrado mesmo de poder estar dividindo com vocês essa minha experiência. Obrigado. É até um pouco complicado para mim, assim, eu fico muito feliz mesmo de ouvir isso. Obrigado. É isso, Fernando. Opa, você tá aí, né? Carreira sólida. Parabéns mesmo, cara. Olá para todos. Aqui é o Pedro, o Mukirana. Eu queria primeiramente agradecer o Fernando, porque para muita gente as distâncias aí de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, elas são muito grandes e para o tamanho do coração do Fernando, a gente resolve isso na velocidade da luz. Então, obrigado, viu, Fernando, pela iniciativa, a ideia foi genial. Eu fui aluno do Adriano lá em idos de 2000 e bolinha e pouquinho, e acho que por quase 3 anos, desde monografia e mestrado, a gente trabalhou junto com muita alegria e foi uma amizade muito fácil. Eu acho que eu nunca chamei o Chiarello de Chiarello, eu só chamei ele de Adriano. A amizade sempre foi uma coisa, né, uma frequência muito boa, de falar que eu tenho muita saudade desses tempos aí. Eu já estou aí com quase um pouco mais de 40 e a gente vai aprendendo coisas, né? E eu aprendi que algumas pessoas assim que vão passando, elas são às vezes insignificantes, outras pessoas são importantes na nossa vida e algumas poucas elas entram numa categoria premium de pessoas extraordinárias. E o Adriano é uma dessas.
eu acho que todo mundo aqui compartilha dessa ideia também, porque é impossível não ver como ele toca, né, as pessoas à volta dele de maneira positiva, de maneira exemplar. Ele coloca perto de quem passa, né, pelas mãos ali da orientação e da amizade dele, ele coloca um sarrafo profissional e moral bem alto. E às vezes em algumas dificuldades aí que eu passo, eu queria ter um Adriano por perto, para eu ter certeza de que ia dar tudo certo. Eu vou confessar que até hoje, quando eu leio frases assim de conselhos, e quando eu me topo, né, como eu deparo, eu estou vendo alguma coisa que chega com frases bonitas assim, de motivação e de bons conselhos, eu ainda imagino que é o danado do Adriano conversando comigo. Isso até hoje, hein? Com base nisso, né, uma gratidão muito grande pela longa amizade já. Queria falar então uma frase que eu vi aqui, inclusive, acho que ontem ou anteontem. Não procure por esperança e por alegria. No lugar disso tudo, procure por gratidão. Ninguém pode ser grato e infeliz ao mesmo tempo. E eu sou bem feliz. Muito obrigado, viu, Adriano? Um grande abraço. Coração com coração. Eu só queria fazer um fechamento para o pessoal que está ouvindo aí. A gente está tendo um período tão ruim, né, para o meio ambiente, para a ciência, para a cultura, para a vida, né? O governo, esses últimos 4 anos aí, pessoalmente, eu nunca vivi um período tão ruim, todos nós. Mas só queria fechar com parafraseando esse livro, um livro interessante chamado Isso Também Vai Passar, né? Um livro da psicóloga, né, Milena Busquets, recomendo a leitura. Isso também vai passar. Então, assim, nós vamos dar a volta por cima. Então, coragem, pessoal. Vamos em frente e acreditar num mundo melhor. Um grande abraço a todos. Obrigado, Fernando. Sensacional. Seguimos. Nekasa TVS, Panteram Tuan Ipsan Estes.